que discordem de A, B ou C, vou divulgar a lista dos convocados para vocês. Sobrei na seleção, queria estar no time, mas no fim fiquei na mão. Está no ar, mais um Sobrei na seleção. Olha o gol, 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 Sobrei na seleção, ao vivo, triste e lamentando nossa derrota. Estamos fora da Copa do Mundo no Brasil. Sentimento de derrota, sentimento de tristeza, todos os sentimentos misturados. Eu acho que hoje foi uma ressaca para o povo brasileiro, para a nação brasileira que esperava não a vitória, mas não da forma como foi. Boa noite, ouvintes, boa noite, mesa. Não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento, acredito que sim. Eu nem sei se eu posso falar boa noite, acho que eu vou falar olá. Hoje tá difícil de falar boa noite. Tá difícil. Somente um olá pra você, Bica. Um olá. 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 E aí, Douglas? Olá. Boa noite. Alex, triste? Tamo mais dentro que caroço de abacate, irmão. Que triste. Tamo aí, sobrando na seleção, tamo junto. Isso aí, sobrando na seleção. Estamos novamente aí, que a gente não pode deixar a peteca cair. Lembrando aí os nossos ouvintes que nosso app está disponível. Quem tiver dificuldade, estou recebendo algumas reclamações aqui. Quem tiver dificuldade, por favor, comentar, porque umas pessoas falam que está conseguindo ouvir, outras não. E eu gostaria de saber mais informações, de mais pessoas que estão ouvindo pelo app, pra gente ver se tá tudo em ordem ou não. Qualquer coisa, desinstala e instala de novo. É isso aí. Também nossa fanpage Perguntas por lá, facebook.com/Sobrei na Seleção. Eu quero iniciar aqui o programa de hoje com uma pergunta aos nossos debatedores, aos nossos sobrantes. Pergunte! O que aconteceu ontem? Com a nossa vasta experiência futebolística. Quem se atreve a responder? Que é o seguinte, a nossa melhor tática, que era 1 no gol e 10 na linha, não deu certo, mano. Não deu certo, meu irmão. O Fred não jogou ontem, né, velho? Ontem ele não fez aquilo que ele fez a Copa inteira, né, meu? Pô, mano, isso é louco. Menino Bernardo, as pernas alegres lá. As pernas entrou triste ontem, bicho. Entrou meio chateado. Entrou hashtag chateado que o Neymar não tava, irmão do céu. Tava chateado as pernas. As pernas tava chateadas ontem. Teve um amigo meu que falou que foi no banheiro mijar, voltou, tava 5-0. Falou, imagina se eu fosse cagar. Olha, eu estou tão chateado com essa história, mas tão numa ressaca moral tão grande, com uma vergonha alheia, internacional, que fica difícil fazer o meio frango, hein? Isso aí, hein? Internacional, meio internacional, frango. hein? Tá passando a fronteira, a sua vergonha? Tá, minha vergonha tá lá no... Os Bs que estão lá, onde que o Felipão já treinou uma seleção de lá. Onde os B que estão. Vergonha. Sentimento de vergonha. Sim. Eu tô assim... Eu acho que jamais poderia perder de 7-1. Vergonha. Vergonha. Safado, lapada na arachada. Ô Bica, assim, é fácil as pessoas arrumarem motivo, agora falar o que deveria ter sido feito, o que não deveria ter sido feito. Agora eu ouvi uma coisa na televisão hoje. Nossa, triste, né, meu? Triste. Meu, o dia inteiro, cara. Acordei, liguei a TV, É a mesma seleção coisa. 777. Mas eu ouvi uma coisa, um cara falando uma coisa e eu concordo com ele. A gente na vida, eu acredito nisso, que nós não podemos errar pela omissão. A gente tem que errar pela atitude, pela ação. E aí, na entrevista coletiva, o Filipão só confirmou o que eu não estava entendendo. É que quando a seleção começou a tomar os gols, a seleção deu um pane, mas não só a seleção, ele também. Ele não poderia. Ele não poderia, ele é o técnico. E ele falou que ele fez parte do pane. Não só a seleção, ele também. Ele é a comissão técnica dele inteira. Falou que não deu tempo. Ele falou que não deu tempo. Deu.
Eu vi, Mas eu vi daria. a coletiva, ele falou que não deu daria. tempo. Ele falou, meu, foi coisa de 5 minutos pra ele ali no euforismo. ali. Foram 6 minutos. 6 minutos. É, ele falou- Não, mas se você tomou, Eu ainda Alex, tentei ajustar. você tomou um gol, tomou 2. Meu, tudo bem, tomou 3. No segundo eu já colocava a cara pra se aquecer. Ele Já falou- colocaria. Ele falou que não queria se precipitar. E eu acho que faltou. E aí eu acho Então, o seguinte. foi omisso. Faltou, Foi omisso. Faltou comando dentro de campo também. Porque se tem uma outra pessoa um pouco mais experiente lá, Chama o jogo, uma põe contusão. todo mundo atrás, Arrumava velho. uma contusão. Traz o Fred pra defesa, põe todo mundo atrás, acabou, meu. Entendeu? Segura o rolê. É isso que eu acho. Assim, deu a pane nos jogadores, isso é nítido. Os jogadores. É, batendo faltou, né? O cabeça, goleiro, né? O goleiro deveria Talvez ter o Júlio caído, César porque é o cai. único jogador que pode Meu, tá contundido e não Claro, pode. O ninguém jogo não pode andar. Então, Para o jogo ali no era segundo ele. gol. Era Cai, ele. O segundo gol cai. Quebra a perna de alguém, para Uma o coisa jogo, que não faz foi alguma dita coisa. aqui, eu não sabia. E aí eu peço até desculpas pros nossos ouvintes pela minha ignorância, eu não sabia. O Dante, ele é reserva direto do Davi Luiz. E não do Thiago Silva. O reserva do Thiago Silva é o Henrique. Por que não colocou o Henrique? É tantos porquês, né, cara? É. Hoje que. É. Tantos porquês. Por que ele colocou o Fred, não colocou o William? Por que ele entrou com o Bernardo? Por que, entrou com que o não Ramires? quebraram o Fred em vez de quebrar o Neymar? Por que o Oscar não fez nada? Fez aquele gol lá que Deus me livre. Ah, olha, Acertei o gol do Oscar, hein? Parabéns, Douglas. Da hora mesmo, hein? Alguém no Brasil será que acertou o bolão ontem? Ninguém. Acertou, teve um cara que acertou o Mano, bolão teve nego no... que sonhou aí. Um menino, um moleque que acertou lá, falou assim, né, eu coloquei o resultado porque todo mundo coloca 2x0, 2x1, 3x0, né? 7x1 ninguém tinha colocado. Eu imaginei que ninguém ia colocar. E realmente, ninguém colocou. E ele Aí, ganhou. ele ganhou. Ganhou o bolão lá daquele do Globo Esporte lá. Do Moleque Thiago Life. viado. E ganhou o quê? Não sei. Tomara que ele ganhe uma surra. Tomara que ele ganhe uma surra. É, alguém das tem que- grandes. Alguém tem que ganhar alguma coisa, né, meu? Não sei. E aí, a gente pensa assim, né? Porra, o que aconteceu, né, meu? Porque os caras não conseguiram fazer absolutamente nada, velho. Nada, nada. E aí não adianta você falar que, devia ter entrado assim, assado, né? Meu, começou o jogo, eu falei pra Alex, a gente não tá tendo meio de campo. Faltou hombridade, né, cara? Faltou A gente tá tendo nada, velho. raça. Começou o jogo já dando chutão pra frente pro Bernardo correr, velho. E o Adler no programa não pode estar, mas alterar a foto do perfil ele consegue, né? Estranho esses caras. né? Ah, danadão. Estrangulador de Danadão. tromba. E temos perguntas dos ouvintes já. Bacana, Bacana. pela fanpage. Boa. Bacana. Viviane Afonso, um abraço pra Viviane. Pindamonhangaba. A pergunta que estava Um na abraço pra todo mundo da Pindamonhangaba, nossa audiência aí tá muito grande. nossa... Mandando a Muito pergunta... feliz em responder as perguntas de vocês. A pergunta que estava na Brilha muito. fanpage é a seguinte. Felipão deve continuar no comando da seleção? E aí ela respondeu que sim. Ela respondeu que sim, que ele deve continuar. E ela devolve a pergunta pra gente da seguinte forma. Quem são os jogadores que devem continuar? Sabendo que daqui 4 anos tem Copa e daqui 2 anos temos Olimpíadas. Eu Ah, acho que vamos- fica vamos mais pensar fácil pro falar próximo quem... jogo, né? Não, eu acho que fica mais fácil, viu, Viviane? Obrigado pela pergunta. Eu acho que fica mais fácil a gente responder de jogador quem não vai ficar, né? Não, a na base- minha opinião, a base tá aí. a minoria. Né? Quem não vai ficar? Fred. Davi Luiz, Maicon. Que isso, o Fred Pela idade, joga ainda, é. meu. Não, Fred não. Fred já Fred era. joga, Fred- joga. Então Fred jogou já um mau era. bolão. Não teve muita oportunidade, mas, né? Eu acho que... Show. Já era. Eu acho Jogou, que pra uma, vai junto com o Fred. eu acho que pra uma sequência aí, Eu né? acho que de todos os jogadores que são aproveitados, acho que o que mais se queimou ontem foi o Fernandinho. Ó, dos titulares. Dos titulares. Júlio César tá fora, Daniel Alves tá fora. Dos titulares. Marcelo, se for o Tite, vai repensar bastante. Você já colocou um técnico aí? É o Tite. Tite ou Muricy, Tite cara. tá mas vai cravado. ser Tá o Tite, Não, né? o Tite já tava cravado antes de saber o resultado da Copa. Porque assim, o Felipão já tinha falado lá no início que ele não ficaria ganhando ou perdendo. Que seria a última Copa dele. Que ele não participaria, não daria continuidade no trabalho na CBF. Que ele veio realmente pra Mozó. fazer esse trabalho até a Copa. Aí vai ser técnico E agora da ele vai ser Argentina. demitido, né? Agora ele vai ser demitido, é fato. Então, assim, é o Tite. Por isso que ele não aceitou nenhum trabalho, foi reciclar lá fora. Ele teve proposta até da Inter de Milão. E não foi. Então, assim, eu tenho 90... se tivesse que apostar hoje aqui, eu apostaria no Tite. Eu acho que todos nós, né? Mas estão sondando aí, o Muricy também foi... O Muricy, mas o Muricy já recusou uma vez, né, cara? Fica difícil pra seleção, pra CBF fazer outro convite pro cara, sabendo que ele pode recusar novamente. Fica sabe, Fica chato. fica chato, né?
Aliás, Mas nós eu também acho o estamos Tite falando de uma mais seleção apropriado. brasileira, né? Tá, então vamos lá. Vamos Então, tentar, voltando. finalizar. Eu apostaria que Júlio César tá fora, Daniel Alves tá fora, Começa pelo- Marcelo vai, começa já vai pelo repensar, Luiz Gustavo tá dentro, Paulinho tá dentro, Fernandinho tá fora, Fred tá fora, Oscar tá fora. O Hulk, quantos anos tem o Hulk? Ah, uns... 27? Tem uns 27 anos. Pelo Tá menos dentro. desde que eu nasci, Não o sei Hulk se pra já próxima existia. Copa, pras Olimpíadas, pode ser que ele seja o cara de... O cara aí dos mais velhos aí. Sabendo que tem 3, né? O Oscar assim, né? Neymar, Tá e Neymar não, tá não dentro. sei. O Oscar não sei. É novo, Oscar? O Oscar Ô! é novo. Cara, é ele é da molecão. seleção olímpica. Ah, então ele tá dentro. Tem que jogar Ele bola. tá dentro, então Tem tá que dentro. jogar bola. Tá dentro. Tá Esses dentro, caras né? aí. Naquela, né? É. Eu aposto, esses caras estão fora, assim. Esses Daniel caras voltam a Alves, Júlio jogar, César, Ganso, Fernandinho. Lucas, esses caras... Não, o Lucas, ele tá mais dentro do que caroço de abacate pra próxima. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ah, o Lucas é novo, né, cara? O Lucas Eu não é, tenho acho que dúvida é a nenhuma idade que do Neymar, o 22 Lucas anos. é um nome Paulo que... Henrique Ganso. Não, então, o Ganso é ainda... Eu tenho dúvida. Meio Oscar ele. Alexandre Pato. Não, esse aí também... Nossa, aí dá a Tem mão que- pro Fred, irmão. Acontece que o Alexandre Pato ele teria que mostrar muito mais coisa do que ele tá mostrando. E ele não tem Convoca- vontade de Falar em- mostrar. Falar em... Convoca o Alexandre Frota, Falar mas em não Fred, convoca que o a gente Alexandre tá falando Pato. muito no Fred, e E a Kate ficou triste. eu acho que o Felipão ontem foi canalha, né? Foi canalha tirar ele naquela hora do jogo, né? Só Porque pra- não ia mudar nada. Não Ah, ia mas tirou mudar. porque ele Não, tava mas sendo tirou, muito tava sendo vaiado, vaiado. muito Mas O então, cara ia mas- começar a jogar lata na Mas cabeça deixa eu te dele. falar, quando ele saiu, eu nunca ouvi uma vaia tão alta na minha vida. Foi Então, gigante. mas ele tirou pra preservar o cara. Mas sabe, você viu Nossa que o... Mas senhora, me só deixa lá, isso, me só deixa isso. lá. Não, Mas mas você- você vai fazer... Ó, você não fez nada a Copa inteira. Você vai fazer menos ainda no final. Tira. Mas- Só pra ficar em evidência a vaia Só pra pra tirar, ele? não. É. Só pra Não, tirar, Alex, só pra ele- tirar. Foi isso que ficou. Não, eu sei, mas não... É pra não aumentar a ira, né? É, Uma pra coisa não que tá aumentar. sendo muito discutida, Mas Alex, você viram o que o Frederico falou quando acabou o jogo? Ele abafou. Espera só eu ganhar minha bola quadrada. o que está sendo muito discutido, Ele falou que a inclusive, torcida foi muito... o Fred, né? É, Foi muito A torcida- paciente a torcida com ele, foi eu o acho. quê? foi muito Fala, agressiva com ele. Foi muito paciente. É. Paciente. Enfim, eu acredito que a torcida não deveria ter feito o que fizeram com ele. Mas então, Porque mas ele eu- jogou muito. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, só pra gente rebater essa história. Pra gente rebater essa história. Vocês acham que o Sonopasta, Fred, ele foi mal a Copa inteira por ele mesmo ou ele obedeceu um esquema tático do Felipão? Essa E se mesma, é a prejudicou? mesma Mas pergunta que a gente esquema já tinha tático, feito. Alex? Não o faz esquema nada. tático de Ó, ficar você lá na entra lá frente, e não que faz nem nada. Ó, fica lá na frente, uma hora a bola vai chegar. Você entra lá e não faz nada. Não Fica lá sai. parado. Essa, Não sai, não vai buscar. Eu Alex. quero você lá, porque você lá você segura zagueiro, enfim. por tudo isso, e Quero jogar com um a menos. a gente vai discutir isso hoje na resenha de bar, que tem críticas pesadas ao Felipão. Por tudo isso que eu acho que o maior culpado é o Felipão. Porque ele fez exatamente isso com o Paulinho. E ele foi covarde também. Porque assim, pensando no Paulinho, que jogou um pouquinho melhor naquele jogo contra o Chile. Chile, né? Não, contra a Colômbia. Contra a Colômbia. Primeiro E tempo. foi pro banco nos outros jogos. Ele tava obedecendo o esquema tático do Felipão. E aí o Felipão é covarde, que não tem coragem de chegar lá e falar assim... tudo bem. Ele tá obedecendo o que eu tô mandando ele fazer. Mas e o Fred? O que você acha? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Então a gente tá pegando pesado com ele. Foi Tá, o que, foi tá que o bem. Oscar chegou a vazar uma declaração, né? Ele falou, se o professor mandar eu marcar, eu vou continuar marcando. Foi isso que aconteceu. Ele meio que deu uma O alfinetada Oscar deu uma alfinetada também. no Felipão. Então assim, até os jogadores que ele tinha na mão, hoje ele já perdeu. Hoje veio à tona tudo. Porque já acabou mesmo, né? Os Falou, caras se não tão ele nem aí. mandar, eu vou obedecer, eu acredito no esquema tático. O próprio Tô enfiando próprio todas as Bernard, bolas no Fred. o próprio Bernard já criticou ele também hoje. Não, o ele falou uma Bernard- coisa lá que... É, o Bernardo deu uma declaração falando que Ficou sabendo que ia entrar no... contradiz a declaração do Felipão, falou que só ficou sabendo que ia jogar 5 minutos antes do jogo. Aí já mostra a bagunça, né? Não treinou, quis enganar, olha a ideia, ele quis enganar os repórteres e entrou com uma zona no campo, Alex. Quase colocou o Cafu. Parece- Tava lá. Falar em Cafu, Cafuzinho. parece que o Cafu foi expulso lá da... Foi, ele tentou entrar no vestiário, os caras expulsaram ele. Já de 100% Jardim Irene? De Mancada, hein? jardim, né? Mó brecha. Mas então, hoje o Felipão ele foi pra coletiva, né? Eu acho que todo mundo assistiu, né? Feriado hoje, bacana. E ele foi cheio de papel. Ele foi com a prancheta cheio de papel. É a única Cheio forma de de se dados. defender. Números, né? Foi igual Números, você, Alex, né? com números. Números. Ah, para com isso. Eu Contra- falei de contra números. Pra fatos, não- números, Eu não falei de há números. argumentos. Falei de É, números uma vez só. E os números deles, os números do Felipão não é ruim.
Os números não são ruins, os números do Felipão. O que Mas não o dá pra Dunga- aceitar, mas o 7. O do Dunga também não foi era. foda. O do Dunga foi O do foda. Dunga também não era. O do Dunga também não era ruim. Mas o Dunga não tinha carisma, né, cara? É, então. Não tinha Mas foi imprensa na massacrado por causa de mão. carisma. É, não, e outra coisa, né? O Felipão convocou a seleção que todo mundo queria, só É. não colocou pra jogar, né? Agora, É diferente, o né? Felipão, o que não dava pra ser... Alex, se tivesse perdido ontem de 1-0, 2-1, ou 3-1, 3-2, qualquer placar que fosse próximo, tivesse apresentado um futebol, sei lá, não precisava ser o espetáculo que a gente sonhou aqui desde o começo do programa, do início da Copa. Tivesse ficado ali, que nem hoje foi Argentina e Holanda, talvez 1-0 para a Alemanha, até mesmo no tempo normal. A gente não estaria discutindo aqui hoje todas essas críticas ao Felipão, até ao Fred. Acontece que 7 não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar. A gente não tem o que falar. 7 não dá pra aceitar. É o maior vexame da história da Alex, seleção brasileira. Então, por isso Alex, que eu você vi- achou eu que assistindo- você achou que então o segundo tempo ia virar? Você é louco. Cinquinho, pô. Quando eu Nunca eu jogou, via, não, na eu rua? tenho um grande amigo nosso, Alex também, Alex Popochen. Ele chegou lá na casa, né, da Roberta, onde a gente tava assistindo o jogo. Detalhe, ele é santista. E ele chegou transtornado. Eu falei pra ele, Alex, não deu nem tempo de ficar transtornado. E que em 6 minutos é tão rápido que quando você pensou o que você entendeu o que tava acontecendo, já era. Já tinha acabado pra gente. Então, não tem que ficar transtornado. Eu dei a minha opinião pra ele. Falei, ó, pra mim, quem matou, e aí eu sou obrigado a concordar com o Urbano, quem matou a seleção brasileira foi o Marito. Felipão. Felipão. Felipão matou a seleção Faltou brasileira. humildade, né? Faltou falar assim, ó, eu sou pior que a Alemanha Que é a Grécia. e eu vou entrar com um time covarde. Era essa. É num contra-ataque. Jogar no contra-ataque. Mas eu Tinha acho que que ele colocar pensou que ainda entrou pra cima. e tinha que colocar 4 volantes, meu irmão. Tinha que ter colocado o 4 volantes. Ramires no lugar do Neymar. 4 volantes. Tinha que ter tentado com E tirar o o Fred e Gustavo, o colocar o Fernandinho, William. o Paulinho e o Hernani. O jogo era dos volantes, cara. Eram os volantes. E o Ramires. Entra com 5 volantes. E tira o Oscar também. É, tira Pode tirar. tudo. Tira esse A gente podre. já tinha conversado sobre isso no grande programa, questão no é que- programa que antecedeu É. o jogo. A gente tinha conversado e o que eu me lembro é que era como um acordo aqui, o consenso de todos que a gente tinha que ganhar um meio de campo pra Sim. tentar fazer alguma coisa contra a Alemanha. Mas ele meteu o Só o Urbano que biruta. não. Só o Urbano que não. Ele meteu o biruta. O Urbano queria entrar com Urbano 7 era a favor- atacantes. O Urbano era a favor do Bernardo, Não, se eu não me então, engano. ele Se eu não me engano. Não, sim, ele, pelo que eu lembro aqui, o Urbano ele é sempre favorável pro futebol, né? Futebol pra frente, que é o que a seleção brasileira sempre fez, sempre, né? Entre aspas, que de um tempo pra cá não vem O Urbano fazendo. viu muito Pelé jogar, velho. Esse que é o problema. Também acho. Que, entre aspas, que a seleção brasileira fez muito né, antes, que era o futebol arte e tudo. E a gente precisa entender que a gente não tem é mais mais. isso. Quadrado O Então, mágico. mundo não tem mais isso. Então, não tem, mas a gente tomou um baile, uma aula de futebol Tomou. uma aula de posição tática dentro do Nem campo. o Barcelona enfiou que- isso no Santos, que não né? dá pra falar que não tem. Foi Porque sim, foi ora, 4. porque ora vem uma Espanha da vida, né, e mostra um futebol diferente. Agora vem uma Alemanha, que tá sendo preparada há 6 anos, e mostra um futebol diferente. E não é porque meteu 7 no Brasil. A gente já vinha dizendo que o time mais equilibrado que tinha nessa Copa, apesar dos outros jogos não ter mostrado nossa, que time fantástico, como é que alguém vai bater essa Alemanha? Não é isso. Então, Mas o futebol todo arte que mundo- você tá falando, eu não vi na Alemanha. Sim, eu não tava vendo nos jogos da Alemanha um futebol arte. Eu tava vendo eles tocando muita bola, cadenciando o jogo, tocando, cansando o adversário de tanto toque de bola. Então, mas sem ser agudo. Sem ser agudo. No entanto que eles tiveram vários empates. Mas, ô, É, Bica, os teve únicos até caras... prorrogação, se Ó, eu o não me Urbano tá engano. falando aqui que ele era a favor do Bernardo no lugar do Fred. Não, sim. Ô, Urbano, Melhor, eu sou a favor até Até da Dona Ieda, até minha do mãe. Felipão no lugar do Fred, jogando lá, Até o velho. Murtosa. Até o É, Murtosa que só dorme. velho. Então, mas, ô, Bica, deixa eu te falar. Esse agudo que você tá falando, eu tenho certeza que você só vê 2 caras... dois caras fazendo na Copa. 3 caras, né? Que era o Neymar, que quando pegava a bola era agudo, o Robin E o Messi. e o Messi. E acabou. Então, Discordo. quem mais? Então fala. Eu acho que até Colômbia até sair do Brasil. até sair do Brasil, a Colômbia foi aguda.
na Copa. É que só pegou também o Ibis, né? É, só pegou. Ibis, Tudo bem, pode Palmeiras. falar que pegou baba, mas ela foi aguda. Teve outras seleções que pegou baba e tomou sufoco, a própria Alemanha. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Alex agora. Felipe, deixa Quem eu- que é o pior time da Copa, Alex? Ah, agora é o Brasil, né? Não, então, mas não. Ô Felipe, o que a gente tá dizendo aqui é assim, o time da Colômbia era um time ofensivo. O agudo que a gente tá falando aqui é aquele cara que pega a bola e você sabe que ele vai pra cima. E assim, a Colômbia, ela tinha um futebol sempre pensando no ataque. É essa a diferença que eu acho, entendeu? Mas, o Bica, você perguntou da pior seleção da Copa, né? Sim. E eu lembro que a gente tinha falado que o Brasil ganhou de todo mundo com C, né? Ganhou da Croácia, ganhou de Camarões, ganhou Chile. do Chile, ganhou da Colômbia e que a Alemanha ganhou no C. A Alemanha tomou no Ganhou C. no C. tomou. Um abraço pro Guilherme Guima, nosso Tomou de ouvinte, meu amigo, parceiro, que tá ouvindo o Sobre na Seleção. Valeu aí pela audiência. E o nosso querido Danilo, que está mandando aqui a seguinte música. Um abraço pro Pulguinho. Fred na área não altera o placar. Fred na área não consegue cabecear. Fred na área sem fazer o gol. Quem foi que sonhou que Fred é jogador de futebol? É. E assim, né? E aí o que o brasileiro tem de melhor é isso daí. Criatividade, né? O que a gente viu de memo aí, de De merda. que a gente viu de histórias aí na Da internet. a musiquinha que fizeram lá. Qual Aquela da... Deixa eu ver se consegue ouvir aqui, pôr aqui pra ouvir. Vamos ver. Chupa essa manga, Brasil. Pode pegar sua bandeira, enfia na sua bunda inteira e vai pra puta que pariu. Chupa essa benga, Brasil, que acabou a brincadeira. Proibido para menores de 16. Proibido. Mas o Sobre é isso mesmo. Ele tá fazendo a seguinte declaração, inclusive, eu já falei sobre isso aqui, né? Só para reforçar. Ele fala assim: não é preciso um técnico estrangeiro para a nossa seleção? Né, ele fala isso não. Ele responde a pergunta da fanpage sobre o Felipão, que se o Felipão deve continuar no comando, ele fala que não. Aí ele afirma: é preciso um técnico estrangeiro para a nossa seleção. Quem concorda e quem discorda? Então, eu ainda discordo. Eu ainda discordo porque, assim, A gente ainda tem opção. a gente ainda tem opção. Só por isso. Agora, Que há quem vá questionar se o Tite realmente é o melhor Se a melhor titibilidade técnico. vai funcionar? Se a titibilidade vai funcionar. Enfim, eu sei de uma coisa. Vamos pegar a base a Alemanha, né? De novo. 6 anos que eles estão... que eles têm uma equipe... estão criando uma base. Que eles têm uma equipe só. Metade, a maior parte do time joga no Bayern e a outra parte joga no Borussia. Borussia. Então, assim, eles não vêm só... Não vem só com na um time- seleção, né? Um time bom. Ele já joga... Entrosamento. Ele já joga... E eu posso até estar falando besteira aqui. Se eu estiver falando besteira, algum ouvinte me corrija ou alguém aqui da mesa me corrija. correja. Mas eu lembro do Brasil comer os adversários com farinha quando tinha uma base que Brasileira. jogava Jogava aqui no Brasil. Jogava no Brasil. Porque tinha um certo entrosamento, né? Mas isso aí não faz tempo que não tem, Alex? Acho Então, que- faz tempo que não tem. Por quê? Porque a gente não se preocupa mais, acho né, que com desde isso. 94, acho que parou, né? Não, a gente não se preocupa mais com isso, entendeu? O cara, ninguém acreditava que o Neymar não ia sair do Santos, que o presidente conseguiu segurar ele, entendeu? Então, porque meu, não tem mais, né? Não tem mais base. Enfim. A gente na verdade, atropelou, né? A gente andou os degraus, assim, um atropelando o outro. Em 2010, já deveria ter ido Ganso e Neymar. E eles não foram. Não pra participar da Copa, talvez, mas pra estar naquele clima e tal. Começar a viver o ambiente. Começar a viver o ambiente, exatamente, como o Ronaldo viveu em 94. Exatamente, não entrou. Então, assim, eu acho que o erro já começou. Aí deu aquela, né, foi aquela lástima também em 2010 e falou, peraí, vamos renovar a seleção. Então, vai renovar a seleção e aí vai ter Copa, a próxima Copa é aqui no Brasil.
Só os maiores otimistas achariam que talvez poderia o Brasil ser campeão. Eu acreditava porque a gente é brasileiro, a gente tem que acreditar mesmo, mas o resto do mundo sabia que a seleção não era tudo isso. E aí só caiu por terra porque tem uns babaca, uns otário, que eu acho que é otário, que é ganhar mídia e fica falando na televisão, na rádio, em jornais, que a Copa era comprada. Ah, o Brasil vai ganhar porque a Copa é comprada. Como esse próprio Datena. O Datena falou isso, o Cajuru falou isso, né? E vários outros, que eu não lembro aqui, mas vários outros falaram que a Copa era comprada. Que, galera, fica tranquilo, que a Copa tá comprada, nós vamos ser campeão de um jeito ou de outro. Sem fundamento, fala sem base, né? Sem base, babaca. E aí, cadê esse pessoal? A Dilma contratou hoje o advogado do Fluminense, pode ser que tenha um tapetão aí. Pode ser que a gente volte. Mas o que tá rolando aí? Não, mas voltando só pra finalizar aí a questão que o nosso ouvinte aí levantou e participou. Do técnico estrangeiro. Eu também, eu acho que não seria mal, né? Seria legal a gente, sei lá, tentar uma vez, mas veio de encontro que ainda a gente tem bastante mão de obra aqui, tem bastante carabão aqui pra botar pra rodar a amarelinha aí, mas eu concordo com o Alex, falta uma base. Enquanto não tiver uma base... Hoje está se mostrando assim, né? Uma Espanha com uma base do Barça, a Alemanha agora com uma base. A Holanda, né? A Holanda perdeu hoje, mas veio com já puta é a segunda timaço. Copa que tá batendo na Chegando trave. ali entre Mas os o Brasil quatro manteve a base. O Brasil já pode falar que tem uma base. das Confederações. Pra próxima Copa tem base. Tem que manter essa base. Tem que manter, não adianta. Isso. Porque tomou 7 agora, vamos... Não. Tem que manter caça essa as base. bruxas, Manter até porque, Mas Bica, não é de 2010. até porque não tem mas outros, não é né, essa cara? não é a base de 2010. Até porque Não, não a tem base outros. foi formada E na agora? Copa das Confederações. Não, eu e acredito. base que a gente tá falando também é base jogando junto, né? Exatamente. Não é Exatamente. base... Tá. Não é os jogadores que Vamos- perderam na Copa vamos- passada, vai perder na próxima. Vamos separar, né? Exatamente, vamos separar. Ter base é fazer um planejamento desde lá das estruturas dos clubes, pra ter Desde o jogador, Sub-17. né? Que Não, o Brasil na Sub-17, nas subs da vida, o Brasil nas subs da vida é bom. Ganha título direto, é que a gente não acompanha. Aliás, até uma crítica pro Sobrei, pra começar a fazer esse acompanhamento. Exatamente. Vamos Aí começar a acompanhar isso daí. Aí eles ganham essas bases, né? Ele ganha a base. Mas aí quem é que vem? Só os top. Então, Só os mais top. Os outros não tem nem Alex, oportunidade. mas assim, ó, na Copa das Confederações e agora pra esta Copa e pra próxima Copa, pensando em próxima Copa, nós temos uma base, assim como foi feito com a Alemanha, a Espanha vai precisar renovar. A gente tem uma alguns- base. A gente tá falando A de gente tem uma base base. jogando no Ó, mesmo time. a gente- Não, mas não tem. Eu Não, vou ser não, o Alex, não vai eu vou ter. ser o Alex e o Bica jogando no mesmo Não, time. não, aí não vai Você ter. no lugar do Fred. É outra realidade. Mas estamos A Argentina não tem isso daí também. Isso, nós estamos falando de uma Alemanha. Não O tem. futebol é na Europa, gente. Aí Alemanha e não. Espanha, o futebol Não, é lá. mas a Não tem questão como é você outra, ter base Felipe. no mesmo time. Felipe, A não Argentina precisa estar tem, jogando aqui no Chile Brasil, não tem. Felipe, espera um pouco. Nós vamos Não ter a precisa zaga tá agora jogando- no mesmo time. Não precisa estar jogando no Brasil. A base pode ser os mesmos jogadores num time da Alemanha, entendeu? Essa é a ideia, jogando junto no mesmo time. Então, mas aí te cai em contradição, porque foi reclamado na era Dunga que não levou os melhores jogadores da atualidade, né? Do momento. Então você tem que. Aí é complicado. Não tem como. É isso que eu ia falar. Não é A gente complicado. tá falando aqui hoje. Agora a gente tem uma base, né? Uma base formada, uma seleção que independente do Mas tem que ter alguém que bate no peito, Não, né? Então, independente. A gente tem uma seleção que tomou 7, tomou. Mas eu não coloco a culpa em ninguém. A gente brincou Não, a sempre. seleção foi bem convocada. A gente concordou com isso A gente desde o brincou começo da com Copa. a gente brincou com alguns jogadores aqui e vamos continuar pegando no pé de alguns jogadores porque a gente tá aqui pra isso mesmo. Mas a gente não pode depois queimar a nossa própria língua de falar exatamente isso que o Felipe tá falando. Porque amanhã a gente vê o João José lá jogando lá fora lá, João batendo uma Jerônimo? bola, a gente já quer tirar o Hulk da seleção e pôs-se o João. Aí daqui a pouco... Não, assim, a base tá formada. Eu até falei nomes aqui. Eu acho que quem sai agora são 4 ou 5 jogadores por causa de idade, né? Nem por causa de futebol. Porque o futebol ainda é questionável. Agora, eu acho que pela idade, você tá falando, a base tá formada. Nós temos a dupla de zaga, nós temos o meio de campo formado e o ataque. Assim, vai mudar o Fred, mas o Neymar tá lá. Goleiro. Agora vai entrar o Lucas. E o goleiro, hein? O goleiro vai mudar. Os 3 goleiros vão mudar, os 3 são velhos. Os 3, Já era? Os 3 são velhos. Quem tá despontando aí? De novo, é o Cássio. O mais novo é o Cássio Cássio. é novo, é alto, tem experiência internacional
já pode o mais- começar a testar. é o mais e o novo. Tite vai testar. se Lógico for o que Tite vai. vai- Titibilidade. Vai mano. testar, Vai não chamar o tem queixudo. dúvida. Vai chamar o queixudo. Queixada. É. Então, o problema é isso, exatamente, porque é difícil você pegar um grupo de jogadores que jogam no mesmo time e todos estão em boa fase. É difícil. É difícil, entendeu? É difícil. Então, eu acredito que não. Eu acho que assim, sabe qual fase, quando nós tínhamos uma base boa, que aí talvez deveria ter sido aproveitada e não foi, foi aquela base que nós tínhamos aqui no campeonato antes da Copa de 2010, que era o time do Corinthians, 2009, que era com o Ronaldo Fenômeno, aquele time que tinha o Elias, Christian, André Santos, enfim. E, em 2010, o Santos, no Campeonato Paulista. Então, aí sim, deveria ter usado a base do Santos e a base do Corinthians. Aí mesclava aquele dois times ali, pegava um ou outro de fora, né, que tava bem. Aí o Dunga tava fazendo a base da seleção pra Copa de agora. Pra Copa de agora. Nós poderíamos ter perdido a Copa de 2010, mas nós teríamos feito uma base. Uma base que E não foi estaríamos, feita. e estaríamos mais Foi forte feita agora. atrasada, né? É, um Mas o ano. brasileiro eu acho que é assim, né? Um Tudo ano é- e meio, né, o Felipão teve a É. seleção na mão dele. Então, o que acontece? A seleção que jogou bem nas Copas das Confederações, ela não conseguiu jogar bem na Copa do Mundo. Por quê? Porque as outras seleções vieram forte, diferente, com esquema tático, e a nossa não tinha. Sim, é isso Né? mesmo. Nossa, Concordo não tinha. contigo. O que a gente, eu acho, só pra deixar claro aí pros ouvintes, Só pra né? encerrar. Só pra deixar claro pros ouvintes aqui que a gente não tá querendo descobrir a roda, né? A gente não tá falando, mas deveria ter feito. A gente não tá falando nada disso. A gente tá dizendo coisas fortes que a gente vê em outras seleções que na nossa a gente não tem, né? Essa estrutura desde o início e manter uma base, né? Mas que tem que ter homem lá na CBF pra fazer isso, né? Mas é a minha opinião. Não, a base tá formada. Tinha que ter sido- Urbano, aqui tinha que ter todos sido o nós André concordamos, viu, Urbano? Todos nós concordamos que nós temos os melhores jogadores e a base está formada. Que o problema foi Felipão, talvez um planejamento ou outro, muito Facebook, muito Instagram, muita folga, que a gente conversou sobre isso também durante a Copa aqui no programa. E agora não adianta lamentar, né? Agora a gente tem que pensar no futuro e ver o que tá errado e tentar contornar. Mas é isso aí, a gente vai lá e volta daqui a pouco com Tango Argentino. Quem é responsável pelo resultado catastrófico? Quando a equipe se apresenta, quem é que é convidado como técnico? Quem é que é colocado como técnico? Quem é o responsável pelas escolhas? Sou eu. E voltamos em ritmo de tango. Ô, Bica, só pra explicar aí a nossa trilha sonora, é uma banda alemã, acho que todo mundo conhece. Uma homenagem, né? É, Homenagem. chamada Scorpions. E essa música ela chama The Rat Wow. Eu não lembro o nome da Muito música, boa, não. muito boa. Eu não lembro o nome da música, não. Não Mas... basta apanhar de 7, tem que Mas- colocar a música. O Douglas sabe traduzir em russo Sei, o nome da sei, música. Como que é o nome dessa música em russo, Douglas? Gostou, Alex, do finalzinho? Gostei, Douglas. Sempre gosto da sua variação linguística que Poliglota, é sempre sou poliglota. E eu vou te Não, falar, agora e eu gostaria Ó, de... eu peguei o nome da música aqui. Ela se chama Send Me an Angel. E teremos Send mais Me an músicas, Angel. teremos mais música Send deles My hoje, Angel. né? Teremos em Eu todo- falei certo, Douglas? nos- Adorei aí, em ó. todos os intervalos e no Send Me final do Angel. programa, Scorpions. Legal. Uma bonita homenagem e merecida homenagem. A Alemanha Parabéns, A Alemanha. Alemanha veio ao Brasil, Parabéns ficou ao cacete, na Bahia, né? respeitou o povo baiano, o povo brasileiro. E os caras Esteve respeitaram, com você os viu, índios, velho? os caras foram sensacional. Os Se tem caras- uma seleção que merece parabéns é a Alemanha. Se fosse nós ia estar aloprando, né? Ô Douglas, Os caras- pode-se dizer Pois que não. a cerveja sobressaiu sobre a caipirinha? Shhh, passou longe. Foram litros e litros. 7 litros de 7 cervejas? Caraca, Leoso, Inventaram um novo mano. barril de chopp agora, 7 litros. Isso mostra aquele velho ditado, né? Que o futebol é jogado, né? Lambaria fisgada. Lambaria pesada. Mas tirando a brincadeira, é a seleção que eu já falei antes, que se passasse do Brasil eu ia torcer. Não foi pelo 7 que eu não vou torcer pra Alemanha. Ah, não vou não. Vou torcer pra Vou não, Alemanha. vou não. Alemanha 7 é foda. A Alemanha torcer. será A Alemanha- campeã. A Alemanha quase destruiu a sua raça. Eu vou A torcer, Alemanha eu vou torcer. acabou com você, É Alex. nada, agora eu tô jogando lá, eu sou o zagueiro da Alemanha lá. Meu nome é Alex Boateng. E dizem que ele é o jogador com menos nível técnico da Alemanha. Imagina o melhor, né? Imagina melhor. Puta que Mas parola, se o hein? Sobre na seleção está Sete- num clima cordial com a seleção brasileira, tem gente que não tá.
é o assunto da resenha de bar. O Inácio é foda. E a nossa resenha de bar hoje pega pesado com o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. Tá ligado? O empresário de Neymar, Wagner Ribeiro, Vaguinho. fez duras críticas ao técnico Felipão. Chamou ele de asqueroso e arrogante. Listou ainda os 6 quesitos para ser técnico da seleção brasileira no Twitter. O primeiro é ir treinar a seleção de Portugal e não ganhar nada. Segundo. Ir para o Chelsea e ser mandado embora. Terceiro. Ir treinar o Uzbequistão. Quarto. Voltar ao Brasil e pegar um time grande e rebaixá-lo para a segunda divisão. E quinto. Pedir demissão 56 dias antes da final do campeonato para escapar do rebaixamento. E 6. Ser velho, babaca, arrogante, asqueroso, prepotente e ridículo. De hora em hora, telecena. E bafo de rola. Duras críticas, pesadas críticas. Minha opinião, tá querendo se aparecer. Tá aproveitando a maré. Que isso, o cara Eu já... acho que Rabo não. do Tá. O cara, cometa. o cara já foi empresário Kaká, Robinho, Mas ele tá Neymar. sumido, ele tá sumido. Ele tem o... Sumido, mano. ele Ele é tem o o do Neymar. Neymar, pô. Então, mas ele tá com o Neymar, ô, Tá com o Neymar, tá com o cara que tá no PSG lá. Como se O precisasse Lucas, de mais mano, alguma coisa. Lucas, Neymar, Ah, eu não gostei desse cara, velho. também não. Vaguinho, caralho. Não gostei desse cara. Sempre achei ele um cara que... Ele manja muito de empresariar, não manja porra nenhuma de futebol. Ele, assim, na minha opinião, ele está sendo... Mas ele ele está não sendo... precisa manjar de É, futebol. Então ele não precisa- pode dar precisa declarações sobre cruzar uma futebol. bola. Não, aí é Ele tá liberdade de sendo expressão, torcedor, né, né, cara? velho? Mas ele é uma pessoa pública, ele não pode fazer isso. Liberdade de expressão, mano. Você falar, também é pô. você também é você também é uma pública. pessoa Agora pública. você é uma pessoa pública, Felipe. É, você muito está obrigado, no Sobrei Alex. na seleção. Você quase rebaixou o Fred aqui, velho. Agora, público. agora na minha opinião, In my opinion... cara, eu não concordo. Deixa eu falar. Eu acho que ele pegou todas as partes Fala aí, ruins do Gotengue. currículo do Botei e na esqueceu as bola. boas, né? Que também aí e não é- colocou as boas, né? Aí fica fácil, né? Fica fácil, Você não né? equilibra nada. Não que eu concordo só com a última aí. Qual, Com a Gotengue? última, com a 6 eu concordo. É velho? Babaca. Babaca, Velho, asqueroso, babacas arrogante. que não, mentira. Mas Asqueroso. ultrapassado ele tá. E arrogante. Ele é arrogante. Arrogante ele é. Ele é arrogante, ele é teimoso, ele tem... Olha, eu não falava que o Felipão era teimoso não, irmão. Mas agora eu tenho que dar o braço a Ele torcer. é teimoso. Depois de Fred. O bicho é pior que uma mula empacada, brother. Pergunta sobre isso. Lá Aproveitando aí. pergunta. Felipão é teimoso. Você acha que ele deve jogar a disputa do terceiro lugar com o Fred ou sem o Fred? Pelo amor de Deus, se ele colocar o Fred, ele é... Eu acho que os caras descem lá, Não, velho. Mas, cara, mas não e se vai ele, colocar o Fred. Mas se ele não colocar o Fred, ganhar o terceiro lugar, não vamos falar assim, tá vendo? Vão. Tá Então vendo? ele falar, vai jogar com vamos o Fred, falar. Felipe. Concordo do seu ponto de vista. Não vão, eles Pra vão falar. o que- Ele vai morrer abraçado, meu irmão. Ele vai morrer abraçado. Ele vai pra cruz com o Fred. Mas Não aproveitando o gancho de técnico, e a gente fala sobre o próximo jogo no terceiro bloco, a gente já comentou aqui, e essa é uma aposta minha, eu acredito que até de mais alguém da mesa, que o Tite é o próximo técnico da seleção brasileira. Fala muito! O Fala Muito. muito! E aí nós já temos críticas. Imagina ele com as planilhas lá. O Puguinho tá falando que ele não tem esquema tático, assim como o Felipão. E se isso seria bom pra seleção brasileira. Puguinho, desculpa, você é meu ouvinte querido, mas você está totalmente equivocado. Ele jogou com um time limitado na mão dele, que era o time do Corinthians, jogador por jogador, Só os perneta. mediano, jogadores medianos, e ele fez um esquema tático aonde somente depois de 2 anos de trabalho, me corrija aí, é 2 anos de trabalho no Corinthians? 2 anos. 2 anos de trabalho, somente no final do trabalho dele é que começaram... 3 anos, 3 3 anos. No final de 3 anos que começaram a ver... Que Ganhou tudo que tinha que ganhar. Ganhou tudo, meu. O cara ganhou tudo, né? O Com cara um ganhou time com recursos limitados. tudo. Medíocre, né? Imagina... Agora, todo eu poder. só queria fazer aqui, eu pedir desculpa ao Puguinho, porque, na verdade, isso daí não é uma afirmação dele. Ele pergunta, na verdade, a nossa opinião, porque ele disse que ele ouviu isso durante os programas Ah, de então hoje. desculpa, Pouquinho, Então, retiro. retiro também. É, Eu peço então, perdão pra ele, porque ele fala o seguinte, que ele ouviu hoje, durante o dia, nos Ah. programas isso, falando que o Felipão não ia mudar, o Tite não ia mudar muita coisa do esquema tático do Felipão, porque ele não tem um esquema tático definido. E ele pergunta, assim, o que vocês acham, né? Que ele, se a gente acha que seria dessa Concordo forma. Que, se a gente acha que o Tite tem mais preparo, né, tático do que o Felipão. Até o Douglas lá pra Coloca pra lá que escalar eu a vou seleção lá. azedar. Ele... Dá Só um uma detalhe, mão. Mas- só um detalhe. Vai ser uma seleção chata de se assistir.
Como foi o Corinthians. Vai várias ser vezes eu quis chato. bater no Tite lá Vai no ser Pacaembu. 1x0, 6x0, jogo feio, entendeu? Mas vamos ganhar. O Tite é resultado, Mas- não é jogo bonito. É pior que o Felipão. Mas se o Pulguinho não fez crítico, o Lailson fez. Ah, é? O Lailson Cordeiro, um abraço pra ele, participando Grande Lailson, obrigado, conosco. Lailson. Beleza, isso. Ele diz o seguinte, que o Tite só trabalha em cima do esquema tático dele, 4-3-2-1. Não tem variação tática. 4-3-2-1. Isso, 4-3-2-1. Não tem variação tática. Ele se afundou no Corinthians porque não mudava isso. Afundou no Corinthians. Imagina se ele tivesse exaltado, né, a carreira Ah, dele. Léo, mas imagina com Lailson. todos os jogadores do mundo, do Agora- Brazuca na mão dele, não. Lailson, põe aí na sequência aí que time você torce, que eu tô achando que você tá de brincadeira. É assim, não, assim, porque eu não tenho como concordar com isso, porque ele fala assim, ele se afundou no Corinthians. Pelo amor de Deus, o cara fez o nome dele em cima do Corinthians. No entanto, que ele teve o propósito da Inter de Milão, e se ele for pra seleção, é em cima do Mas, ô Corinthians. Bica, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não tá lendo a pergunta errada do Não, ouvinte, não, não, você não. leu a do Puguinho, Ó, não, hein? Ó, aqui, eu vou ler a pergunta dele na íntegra. O Tite só trabalha em cima do esquema tático dele, 4-3-2-1. Não tem variação tática, isso é uma afirmação. Ele se afundou no Corinthians porque não mudava isso. Força os jogadores a entrar nesse esquema e pronto. E dentro das adversidades dos adversários, precisa-se de alternâncias. Não sei se seria um bom técnico para a seleção. O que vocês acham? Primeiro, o grande Lailson, um abraço. Obrigado pela pergunta. Lailson, desculpa, não concordo. Primeiro que, vamos pelo princípio, a formação tática do Corinthians na época do Tite não era essa. 4-3-2-1. Não era. Não era 4-4-2. E ora 4-3-3. Quando jogava com o Jorge Henrique, Sim. com o Emerson e com Porque Fittipaldi. dos 4-3-3, dos 3 da frente, 2 voltavam pra marcar. Então era 4-4-4-3. É a que eu mais lembro, É. né? Segundo, aí a gente vai voltar naquela situação. Ele pegou um Corinthians que não tinha um elenco extraordinário. Sim. Não tinha um elenco extraordinário. Virou tinha um um- elenco extraordinário na mão dele. Se você falar pra mim que o futebol que o Corinthians apresentava não era um futebol de se encher os olhos, de dar gosto de ver, realmente eu concordo. Não dava gosto de ver o Corinthians. Você não esperava um espetáculo. Você esperava um time competitivo que ia correr do começo ao fim e tinha um objetivo. Sim. E quando fazia um gol, meu irmão, era difícil, hein? Então, eu acho que hoje, dos técnicos brasileiros, talvez o Muricy, mas o Muricy acho que perdeu o bonde, né? O bonde passou e ele... Ele já foi convidado uma vez, já recusou, e recusar seleção brasileira fica uma coisa assim, parecendo que o técnico é mais que a seleção, né? Pra convidar novamente. Então, por isso que eu acredito que ele não vai ser convidado. O cara já recusou uma vez, já teve a chance dele. Acho que no Brasil, viu, Lailson? Acho que no Brasil, Lailson, só o Tite mesmo. No Brasil... Ó, hoje o em Urbano afirma que não temos técnicos hoje no Brasil à altura da seleção por causa da mídia. Nossos técnicos jogam por resultados. Olha, o Danilo aqui já mandou também uma... Ele foi de encontro com o Felipe, o Pulguinho. Ele fala que estou totalmente errado não, como disse, eu ouvi, já pedi desculpa pra ele, foi um erro meu mesmo, grotesco, peço novamente. E é o seguinte, ele fala assim, ó, como o Felipe falou, ele tinha um time limitado e ganhou tudo. Imagine uma seleção com os melhores. Será que não apareceria variações táticas devido à qualidade dos jogadores? Concordo com ele. Eu tenho total certeza disso. Eu também tenho certeza que sim. E essa seleção na mão do Tite aí poderia render bem mais. Não vou dizer que vai render, né? Porque depois de 7 depois de 7 no coco você já não afirma mais nada. Só corrigindo uma situação aqui, Bico, com relação ao Muricy Ramalho, o que aconteceu na verdade é que ele recebeu uma proposta bem próximo dele ter fechado um contrato com o Fluminense. Ele fechou o contrato com o Fluminense, depois de algumas semanas ele recebeu o convite da seleção brasileira. Mas isso não E por conta... Não, então, aí por conta disso... O cara assumiu o compromisso, ele, né, Bica? ele não quis voltar. Não, eu não tô falando que ele tá errado, eu só tô falando que não vão convidá-lo novamente. Então, eu só tô dizendo assim, porque assim, parece que ele queimou, parece que ele falou assim, ó, não, eu não quero ir. Eu sou muito mais foda que a seleção. Sou muito mais foda que a seleção. Não é isso. Não, é aqui, o que eu falei Você foi falou o assim, seguinte, ó, mas você falou assim, ó, o que parece é que um técnico, ele é mais, o técnico não pode ser mais importante que a então, seleção. convidá-lo novamente, sabendo que ele pode correr o risco de novo de ele falar não... É só convidar ele sem Então, contrato. mas não vão fazer. Se ele tivesse não vão fazer, em porque contrato... todos os técnicos que foram convidados estavam com contratos. E todos eles foram. Você entendeu? Fica parecendo que o cara Mas é tava maior que a encerrando o seleção... contrato. Não. Tava encerrando o Mano contrato. Menezes não estava no Corinthians. Tava encerrando o contrato do Corinthians, Não lógico que tava. Encerrou o contrato pra isso. Assim... E fica parecendo que o cara é maior que a seleção brasileira. E Mano não é Menezes já verdade. tava do Corinthians desde 2008. O Mano Menezes ele foi convidado quando, Bica? Entendeu? Ele não... Assim, por exemplo...
O Muricy, eu entendo perfeitamente que ele tinha acabado de fechar um contrato com o Fluminense. Só que ele nem levou a diretoria do Fluminense isso daí. Ele nem levou. Ele simplesmente falou, não, eu vou cumprir o contrato com o Fluminense. Então é sinal que ele não queria treinar. Porque quando o cara quer, ele leva a posição dele pra diretoria e fala assim, olha, legal, tive um convite. Meu, você imagina o melhor convite da sua carreira. Porque pra mim a seleção do seu país é o top. Mas aí você vai discutir aqui valores, né? Não, assim, a seleção é o top. Seus valores não é o mesmo valor. Não, então eu tô perguntando pra vocês, porque pra mim é. A Copa no Brazuca aí, entendeu? pô. Pra mim é o top. É o top da minha carreira é chegar na seleção brasileira, se eu sou um técnico de futebol. E o cara teve a chance na mão e nem discutiu isso daí. Mas será que talvez ele não sabia de toda a papagaiada que é dentro lá da CBF? E ele teria que virar público e explicar. Entendeu? Não, mas ele vai fazer isso, Bica? Não sei, teria. Por que não? Por que não? Porque ele deve alguma coisa pra alguém? Não deve, mas aí você às vezes ele quer pensar lá na frente, né? Um dia eu posso voltar lá, assim. Quis ser político. Então, eu sei, assim, tem tantos porquês aí, mas o grande porquê pode ser também que ele receba o convite novamente, porque mudou o presidente também, tem essa. Porque o Mano Menezes foi pro Ricardo Teixeira, né? O que fizeram com o Mano Menezes? O que fizeram com o Mano Menezes, independente de tudo, não foi certo. Foi uma escadinha, entendeu? só. Então se você tá julgando, Bode você tá julgando não. Se alguém julga o ato do Muricy Ramalho, também tem que julgar o ato do CBF. Eu não julgo não. Aliás, falando em caráter, porque o que fizeram com o Mano Menezes... Ele teve um caráter acima da média. O que fizeram com o Mano Menezes também foi praticamente a mesma coisa. Ele teve um caráter Quando o Mano Menezes estava bem na seleção, espirraram ele. Mas é uma... Tava se encontrando, né? Bem... Cara, mas eu não consigo, assim, entender os motivos. Talvez um dia ele explique, mas pensando como carreira, o cara teve a melhor proposta da vida dele, né, cara? Pensando como carreira, quem manda bem é o Maradona, né? É o Casagrande, né? Um abraço pro Casagrande que tá nos ouvindo também. A pergunta que eu quero deixar no ar aí, e meu querido Bica, lance ela aí na nossa fanpage aí, por favor. A pergunta é, daqui pra frente, devemos tentar recuperar o futebol arte ou devemos fazer um futebol de resultado? Tentar voltar a ganhar de 6-0 de qualquer jeito pra recuperar, porque infelizmente a nossa imagem foi arranhada. Bom, vou deixar pro Douglas comentar isso daí, porque eu não acredito mais em futebol arte. Eu acho que o futebol arte tá na... Esse futebol arte que o Urbano pensa, por exemplo, não consigo mais achar que vai existir. Porque você acha que não tem mais? Você não vê mais ninguém? Eu não acho que tem mais. Assim, eu vejo um jogador ou outro pontual com uma técnica muito acima da média, mas... No Brasil, o único é o Neymar. Então eu acho que... Mas assim, cada país tem um. Deixa eu acho que... Não, vocês estão confundindo as coisas, gente. O que a gente tá falando de futebol arte não é um cara que nem o Neymar, que pega a bola de Bra2 e faz o gol. Que nem o Messi, que sempre leva 2 na marcação, faz um passe e aí vem Higuaín, futebol arte pra encaixa, o Robin que leva, corta 2 tiros... Não. Futebol arte pra mim é aquele Santos de Robinho e então, Diego... Ontem, tá? Então eu já vou frisar ontem. Ontem a Alemanha meteu um futebol arte na gente. Com toque de bola. Quando tocou do lado, que você achava que o cara ia bater pro gol, o cara tocava pra dentro de novo e vinha o cara e fazia sem goleiro. Aí eu concordo com você, mas foi um jogo, né? Eu sei, Bica. Mas antes a gente tinha isso. E assim, é que a gente, claro, né? A gente já sabe o que aconteceu. Depois a gente vai falar mais sobre escalação, sobre quem deveria entrar, quem não deveria, mas... claro que eles se favoreceram da nossa fragilidade, principalmente defensiva, de meio de campo. Na hora que deu aquele lapso, os caras fizeram. Agora, pelo amor de Deus, eles aproveitaram, mas eles aproveitaram com categoria. Mas o Douglas queria falar. Não, eu acho que ainda há de ter muito futebol arte aí pela frente, meu. É o futebol hoje que a gente vê que dá resultado, né? É o futebol que nós vimos na Copa passada, que vimos nessa aí a Alemanha desbancando. Muitas vezes os caras inibem com um time retranca, que aconteceu com a Alemanha. Às vezes os caras não tá tão bem. Você tem marcadores individuais, você fecha, sei lá, o meio, que nem a gente tava discutindo aqui. Talvez o Felipão tinha que entrar com a seleção. Mas concordo com o Alex que os caras entraram e quando teve a oportunidade, ninguém deu bicão, ninguém ficou cruzando pra área. Com exceção da França. Foi tocando bola e meteu caçapa. Não, se for pensar em futebol arte,
Se for pensar em futebol Não, arte, e assim- como a Alemanha faz de toque de bola, Sim. Alex, aí o futebol É arte que- existe. é que a E gente vai existir. pensa- Porque então, daí você Bica. vê, a Alemanha é assim, Barcelona é assim, É. então o futebol arte, nesse aspecto, existe. Então, mas que esse eu é o tô pensando futebol no futebol arte. arte, como foi o Santos lá do Robinho e Diego, que os Não, caras não. iam, dava chapéu, Eu acho que, rolinho, eu acho blá, que blá, blá. o Isso desenvolvimento acabou. individual, sei lá, Isso acabou. É um o lance talento individual de um jogador sempre vai ter. O cara que vai usar ali do drible pra ir pra cima do cara, pra sair da marcação, mas futebol arte também eu concordo. Não, se É for o o futebol tocado, se for esse é futebol- usar da bola aérea quando necessário ali, mas se não for ficar de- metendo se for- chuveirão, não. isso, se for isso, o Bayern é assim. A Alemanha, ontem, os caras fizeram 2 gols na gente. Meu, futebol Quase arte... entrando dentro do gol. Fez o que quis, né? É, quase, se entrando pá, dentro. entraram. Atrás, dois Foram zagueiros três. nossos batendo cabeça. Foram três gols que eu lembro, que foi quase entrando dentro do gol. E não entraram. Não, porque eles tiveram... Respeitou. porque E tiveram quase, uma você viu? humildade em gol. Quase encaçapou o oitavo no Meu, eles finalzinho. podiam ter metido 10, velho. Eu falei, mano. Podiam ter metido 10. Nesse aspecto, Entrar vai ter com o futebol Bernardo, arte. tem Então, que entrar, Bica, meter sabe o com que eu 10. vejo? Eu vejo que é o seguinte, por exemplo, ontem, o do Paulinho, eu acho que ele tava com um zagueiro muito perto ali, ele não tinha como fazer nada. Mas você viu uma bola que o Ramires levou pro fundo e os caras não levantam, às vezes não levanta a cabeça levanta. pra tocar. O Oscar tava entrando, ele foi e chutou reto na direção. É ele aqueles foi cruzar- cavalos do interior de carroça que Na os caras dire- colocam o bagulho aqui do lado assim, ó. na direção do goleiro, do Neuer. Ele foi e pegou a bola tranquilinho. E é isso que eu acho que, às vezes, o treinamento serve. O cara, aconteceu uma jogada dessa no treinamento, o cara não levantou a cabeça pra cruzar, você para na hora. Você para na hora. Parou, volta lá. Ramires, volta lá, volta lá. Mas o Brasil não treina, né, Alex? Então, O Brasil não treinou, né? Não mas precisa, né? segundo o Felipão, com todas os números, a pasta dele gigantesca, ele apresentou lá um cronograma de recuperação física, de tempo, e diz que o treinamento deles foram planejados e foram feitos conforme tinha que ser feito. Pô, o Murtosa é auxiliar do quê, cara? Sabe o que eu... Se eu entender menos de futebol do Da que o morte. O Murtosa. Murtosa é auxiliar da morte. Pra eu não fazer um monólogo aqui, só vou dar mais uma ideia que eu Falando mais que entendo. o homem da Cândida. mais que o Adler hoje. Mais uma ideia que eu entendo, alguém tem que substituir, né? Uma ideia que eu entendo e aí eu vou deixar todo mundo falar, né? Senão vai ser embaçado. Agora, gente, eu acho que eu acho que muita tecnologia Você tá numa ideia conservadora agora. tá estragando. Não, estraga, porque os caras antes... Tem que usar a favor. Não, mas antes os caras tinham esse negócio aí que tinha... Hoje o Felipão falou lá na coletiva dele. Não, tem que esperar. Depois do jogo tem que esperar tantas horas, tantos minutos, tantos segundos a recuperação muscular. Ô, tinha isso daí antigamente? Você arrancava a unha do dedão jogando na rua, Não, os jogava cara- até... Os caras iam pro jogo um dia, no outro dia os caras iam fazer alguma coisinha. Aí os caras, não, é só hidroginástica, aí põe os reserva pra treinar e tá, né? E Michael Phelps? Alex, a questão... Temos que ter muita calma, porque é o seguinte... Muita calma nessa hora? Muita calma nessa hora. Até deixo no ar aí. A seleção da Alemanha Deixar no ar não vira. empatou 2x2 com a Gana. Põe pra não cheirar. Cuidado com esse friado, 2x2 cagana. 2x2 com a Gana. Você tá falando de quem? Da Alemanha. Ó, Eu já falei isso aqui. 1x0 Estados Unidos. 2x1 a Algéria. 1x0 com a França. A Algéria, isso. Algéria é irmã do Gé. Algéria. É irmã do Gé. Argélia. Argélia. Isso, boa. Beleza. Algéria. Eu escrevi errado aqui. Aí eu falo pra você, será que a Alemanha é tão boa assim ou o Brasil que é ruim pra caramba? O Brasil foi ruim pra caramba. Não é que ele é ruim pra caramba. Não, o Brasil Ontem ele foi ruim pra caramba. Foi. Não, foi feio não. Ele Foi. Ô, mano. Não é que ele é ruim Foi pra mal, caramba. mas eu Ontem vou ele foi dizer ruim pra caramba. você. Mais perdido que filho de puta do Olha Dia aí, das Mães, olha mano. aí. Com exceção da França, e pra quem viu o jogo, viu que a França também não se expôs tudo isso, não. Com exceção da França, Portugal, que é seleção grande, que tentou ir pra cima, tomou saco. E a gente tentou ir pra cima e tomou Se ir saco. pra cima, meu irmão. Tomou saco. As outras, Felipe, aí, ó, que você Só escreveu, retranca. Só se defendeu esperando uma bola Só retranca. pra contra-atacar. Agora, o jogo que eu acho que foi mais pau a pau aí, que eu tenho que concordar com você, que eu não posso dizer, foi contra a Gana. Porque a Gana foi pau a pau com os caras. Chegou na Gana. Foi, se defendeu porque tem um porte físico diferenciado, então conseguiu correr atrás dos caras até o fim.
e conseguiu atacar os caras também. Tanto é que eles tomaram um empate, né? Eles estavam ganhando. Agora, contra os Estados Unidos, Felipe, e Argélia, não dá pra gente ter referência, porque é um time... O time entrou só pra se defender. Sabia qual que era a condição dele. Acho né? que Estados Unidos sim, acho que a Argélia não. Os Estados Unidos sim. acho Um abraço pra Rosângela Floriano, mãe do nosso querido Mola, nos prestigiando aí. Ô, Felipe. Quem mais tá aí, Bica? Urbano Gonzaga, que não para, né? É, o Urbano mandou aqui. Felipe, mas o futebol deles sempre foi isso nessa Copa. Você assistiu os jogos? Futebol de quem, Urbano? Da Alemanha. Você tá falando dos Alemanha. chucrute, velho. Sim. É eles, pô. Sempre foi isso o quê que ele tá falando? Sempre foi isso o quê? Então, independente do adversário, o que o Urbano tá dizendo, o que eu acho que é isso. Se não for isso, ele corrige aí na fanpage. Você me correja. Alex, você está show hoje. A Alemanha... Ah, para. A Alemanha, ela jogou esse futebol, Felipe, independente do adversário. Então, mas eu tô dizendo assim... Mas o Felipe não quis falar isso pra criticar a Alemanha. Eu Ele quis veio aqui, dizer- trouxe os resultados e perguntou. Será que é tudo isso mesmo? Exatamente. O Brasil foi... Será que o futebol é tão arte ruim funciona? assim? Será que tudo que tá fazendo na Alemanha é tudo de bom mesmo? Só porque encaçapou o Brasil? É, só porque meteu 7x1 no Brasil? Só isso. Ô, gente, pera lá. Eu concordo com você de você ter o Sem esse contar que ponto tem de 6 vista. anos de Só preparação, que né? Eu, por exemplo, eu não posso achar que o que você tá falando é pra mim. E não tô falando de ser pessoal. Que é pra mim. Porque eu já Não. dizia... Não, eu sei, É. Felipe. Eu já dizia isso da Alemanha antes. Né? E aí eu não tô falando, mas lembra, eu tô falando isso desde o começo. Não é isso que eu tô falando aqui. Eu já dizia, a Alemanha é o melhor time da Copa. Eu vi os jogos, eu vi o toque de bola, eu vi toda a frieza, a categoria. Vai ser campeão, Alex? Vai ser campeã. Não é, não é, A nisso- Argentina não é não isso que eu tem- tô falando. O que eu tô falando é o seguinte: que a Alemanha é a melhor time da Copa, normal. Beleza, legal. Já veio com esse status. Beleza, mas é isso. Uma das melhores. É essa seleção que o Urbano quer, por exemplo, que nós tenhamos? Porque eles não foram tudo isso na Copa, pelos resultados. Então é isso, é jogar bem e não ter uns resultados expressivos, tirando Portugal e Brasil. Mas eu acho que é isso que o Urbano quer. Porque assim, o Ô, Urbano pelo quer... amor de Deus, porque a mano. Alemanha, ela tem um esquema definido. Ela tem um esquema tático definido. Ela joga, como o Alex falou... Tem variação. Ela joga do mesmo jeito contra qualquer adversário. Aí tem aquele adversário que entende o esquema tático da Alemanha e consegue chegar próximo E consegue com um resultado embaçar, melhor. e consegue Se o- embaçar é, pra se ele. o Só que ele técnico é bom, ontem, né? Ontem deu um nó no Felipão. Então, mas esse tipo de... Por exemplo, hoje nós assistimos o jogo da Holanda e Argentina. Todos os jogos da Holanda, se a gente for verificar, ao meu ver, jogou mais bonito o futebol do que a Alemanha. Eu A Argentina acho. jogou melhor Não, hoje? o Holanda. A Holanda jogou melhor. Nos jogos dela da Copa, eu acho que a Holanda... Não acho que a Holanda é melhor que a Alemanha. Veja. Eu acho que a Holanda jogou mais bonito também. Isso, Eu mais acho. bonito. Mais bonito. Se for pra falar assim, ó, frente, se for falar assim, ó, qual seleção Robin, que você queria que fosse? Eu queria que a seleção fosse igual à Holanda. do meio pra frente, sim. Entendeu? Do meio ataque pra frente, sim. É. Mas é assunto pro próximo bloco, que a gente vai falar mais de Argentina, mais de Alemanha e dos próximos jogos da final, Finaleira. e terceiro e quarto lugar. A gente volta já. Poder dar alegria ao meu povo, a minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros. Todos sabem o quanto era mais importante para mim ver o Brasil inteiro feliz, pelo menos por causa do futebol. O sonho se perdeu. Sofri, chorei largado. Chorão, galera chorona. Eu acho. Ei, meu... Eu acho que o Davi Luiz dá pra acreditar, né? Peraí, deixa eu dar... Aí. Boa. Deixa eu Boa. devolver meu microfone aqui. Seu microfone já estava aberto. de microfone aberto. Tá me boicotando. Eu acho que não tá funcionando nem agora, né? Antes de começar... Não, só pode dizer falar. que... Acho que não tá funcionando nem agora. Eu achei, independente de estar chorando ou não, eu achei a atitude do Davi Luiz uma atitude de homem. Chorou porque, né? Não, ele achava importante, mas ele teve A dele foi sincera. Na minha concepção, a dele Ele- foi sincera. A dele foi sincera. E, bom, aproveitando aí, galera, lembrando que nós temos promoção rolando desde o programa passado. A melhor pergunta vai ganhar uma roupinha do Brasil para o seu cachorro do amigo Pet Amigo Bicho, que fica na rua Mariquita Artacho, 271 no Cangaíba, no telefone 2641-2994. Essa promoção iniciou no programa passado e termina neste programa, tá? Então ainda dá tempo de mandar a pergunta.
Mande sua pergunta, a melhor pergunta votada pela mesa vai ganhar uma roupa para o seu animal de estimação. Pet Amigo Bicho, Rua Mariquita Artacho, 271, no Cangaíba. Ô, Bica, se eu levar meu rato nessa pet aí, ele O toma um rato- banho? Não, segundo o Idelmo, tem roupa pra rato lá. Mano, rato, tartaruga, Tem roupa pra tudo lá. elefante, leão. Deixa ele eu só falou que tava esclarecer cuidando da pantera. E não necessariamente roupa do Brasil, né? Pode escolher de outra seleção também, aproveitando que todos estão bravos com a seleção brasileira. Tem outros times lá. Tem. Só aproveitando Tem, aqui, tem. estou Do recebendo Japão, algumas mensagens na fanpage do Sobre na Seleção e até mensagens pessoais de várias pessoas perguntando: e aí, que fim vai dar a rádio após a Copa? Galera, só explicando, Sobrei na Seleção é o nome do programa. E não é porque tem seleção no nome do programa que por causa do fim da Copa, o programa vai acabar também. Muito pelo contrário, o programa ele foi feito para falar de futebol e de todos os outros esportes que estiver aí no momento, né? Então a gente vai continuar e, na verdade, a gente vai voltar ao padrão que é a rádio, que é de segunda e quinta. Toda Da- segunda e quinta. toda segunda e quinta. E tem um detalhe, na segunda-feira a gente já volta bombando aí pra dar um encerramento da Copa do Mundo, mas já falando dos clubes que na quarta-feira já tem rodada já. Entendeu? A gente já volta... E na quinta a gente já fala Já de fala todos do os Brasileirão, clubes, né? A exatamente. gente vai falar bastante aqui dos clubes, principalmente dos clubes paulistas, vamos falar também dos clubes cariocas, Correspondente. Campeonato Brasileiro, Mola correspondente no Rio, a gente tem também agora... Correspondente em Minas, correspondente no interior em Minas, também. a Leila, né? A Leila, um A abraço, Leila. A partir de segunda-feira já estaremos renovando as colunas e Sim. aí... Não, a coluna já tá bombando, Já hoje tá- já teve nova, amanhã já tem outra. E agora daqui pra frente é nesse ritmo aí. Nesse ritmo aí. Daqui E- pra frente. Infelizmente, a gente não vai ter boas recordações da Copa, mas o Sobre na Seleção vai ser um nome que a gente vai levar com muito carinho, porque a gente iniciou esse projeto aqui na Copa do Mundo. E um dia a gente explica o nome pra galera aí que tá ouvindo. Sim. Alô. A gente pode até criar depois uma outra promoção, quem adivinhar, né? Porque o nome, a gente pode até dar um Bacana. prêmio aí novamente. É o seguinte, cara, aproveitando as perguntas aí... Quem adivinhar é impossível. Não, adivinha, os caras vão Fica dar a melhor resposta. Vai ser legal, a Dá melhor resposta talvez, boa, a Alex, melhor boa, resposta. boa. É porque o Alex era pra ser jogador de futebol, então ele não pode... Logo... Aí ele fez uns golzinhos quando era pequeno. Pegava um saco de batata, pregava uns pau. Ele pensou assim, pô, se Fred foi, por que eu não posso ir? E ficou esperando o Felipão convocá-lo, esperando. Duas perguntas do Danilo, rapidamente. Boa, A manda. obrigação do Brasil agora é ganhar o terceiro lugar. Se perder, o quanto isso pode afetar essa seleção? E a segunda, agora na final, torcer para os sul-americanos ou para os europeus? Já tá tudo respondido isso aí. Já tá tudo respondido. Não, mas assim... Mas boa, Puguinho, vamos lá. Boa. Na minha opinião, a obrigação é sempre de ganhar. Agora, se perder pra Holanda, meu irmão... Já era, já perdeu, já. Pior que tá, não fica. Agora, Pegou o tiririca. Depois de 7, meu irmão. Agora, na final, não vou ser redundante aqui, né? Não, A Alemanha desde criancinha. Mas Alex, eu acho que tem a obrigação de ganhar esse terceirinho aí. Você acha que pode piorar? Não, mas tem que ganhar esse terceirinho aí. Pouquinho aí com uma, até pelos próprios jogadores, meu. Danilo, eu vou torcer pra Argentina, porque é o seguinte, se a Alemanha ganhar, ela vai ficar com Treta. cinco estrelinhas. Não. Tetra. Alemanha. Tetra. Vira A tetra. Alemanha vira tetra. Que nem Aí o ela Neymar. As duas, Tetra. não. Tetra é treta. É mesmo? As duas É tri? tricampeã. As duas é tri? Sim. É. Só quem podia alcançar A Itália, né? o Brasil era a Itália e já foi Bora. Bem cedo pra bem casa. cedo Bem pra cedo casa. pra casa. Não, então pode qualquer uma ganhar. Eu não vou torcer pra nenhuma das duas. Ô, os caras tão Não, falando Alemanha, né? Os irmãos não dá, aqui, velho. os caras estão falando aqui que agora eles entendem porque o Tatu é o mascote da Copa. Porque enfia a Manda. cabeça embaixo da terra de vergonha. Faz a bolinha e sai fora, sai rolando, né? Mas a gente, é legal isso aqui. Já faz vários programas que a gente tá tentando falar disso, sobre o mascote da Copa e eu não sabia e acho que foi você, Felipe, que me O deu Douglas. essa explicação. Douglas. Inteligência pura. E porque eu acho que muita gente deve se perguntar, cadê a o porra do Fuleco? mascote? Cadê o Fuleco que não aparece nos Porque jogos? em todas as Copas o mascote aparece muito. E no Brasil o Fuleco Não apareceu. Não apareceu. Então, segundo o Douglas... Não, segundo o Douglas não. Segundo o Douglas existe não. uma fonte Diz o Douglas. Informações, Diz o Douglas. Fala, manda. informações, Manda, Douglas. fontes quentíssimas. Informações oculares. Oculares. Falaram que toda a grana que vem, né, principalmente dos direitos de imagem do mascote, são destinadas a
a ONGs e a galera tava desviando a verba, aí a FIFA ficou aquele diz que me disse, então apagaram o fuleco. Ou seja, gente, todos os mascotes que tem em Copas, nós temos uma arrecadação para ONGs, e aqui no Brasil tava tendo um desvio. Como aqui no Brasil não acontece muito isso, Não, né? desvio não tem aqui. Não, muito pouco. Então tava tendo desvio desse dinheiro que era para ir para ONGs e ia para particulares, pessoas ou instituições, empresas, enfim. E a FIFA descobriu e por conta disso vetou a imagem do mascote na Copa inteira. É isso. Eu repeti o que você falou. Mas Na Copa toda. E eu só queria dar um recado aqui, que estão mandando pra gente aqui algumas... Mensagem. Não, essas mensagens, assim, eu desconsidero, porque até ontem estavam falando que o Brasil, que a Dilma tinha comprado a Copa. Agora já estão divulgando coisas aqui como se o diretor da Globo tivesse falado que o Brasil vendeu a Copa. Meu, não dá pra acreditar nessas coisas. Daí pra mim Roberto Marinho, teoria Roberto da Marinho conspiração. falou. Roberto Marinho Então, morreu, assim, pô. Tem um memo aí... Não dá pra ler esse tipo de spam. Isso aí pra mim é spam, galera. Tem um Nemo aí rolando na internet aí, que é a foto da Dilma dizendo assim... aposto que vocês pensavam que eu vendi que eu comprei a Copa, né? E aí embaixo tá escrito assim, eu vendi. Então não dá pra acreditar nessas coisas, não. Tanto de compra como de venda. Porque pra comprar uma Copa do Mundo ou pra vender, você teria que comprar todos os jogadores. Não é uma coisa que depende só de técnico ou de Mas você acha que não dá pra clube. comprar um técnicozinho? Não, mas em dá, teoria... Um juizinho, Agora, um bandeirinha. Teoria da prefiro não acreditar conspiração. nisso, não. Um bandeirinha. Teoria da conspiração. Você pode... uma bola com magnetismo. Falando nisso, falando em teorias, né? Conspiração, você tá falando que tinha que comprar todos os jogadores e tal, mas... Não, você comprou um, já era. Por exemplo, quantas pessoas você conhece, Bica? Que né, todo brasileiro é técnico de futebol. Quantas pessoas vocês conhecem que queriam que o Felipão entrasse, não queria que o Felipão entrasse com os 3 volantes? Mas, Alex, daí... Não tô querendo levantar nada. Não, mas teve um jogador aí que falou que errou um pênalti pra derrubar um técnico. Alex, essas se coisas, a gente for velho. levar pela lógica, o Felipão levou o Bernard como reserva imediata do Neymar. E se ele ganhou o jogo ontem, hoje a gente não estaria discutindo mas isso. Mas o que eu tô dizendo é que de 10 pessoas... Mas 9 ele só não assistiu os VT, Alex. 9 entrariam com os 3 volantes. Sim, Alex, concordo, mas lá na outra Copa também que ele foi campeão, o Brasil inteiro levaria o Romário, ele não levou e foi campeão. Então, assim, é tudo teoria da conspiração. O reserva imediato do Neymar era o Bernard, ele levou pra isso. Agora, se era o cara capaz pra isso, é discutível, tudo isso, mas... Pra mim, assim, eu prefiro não acreditar nessas baboseiras. Não, eu também não acredito nesse negócio. Eu gosto de pensar nisso aí. Sódio. Eu gosto de pensar nisso aí. Muita teoria da conspiração pra mim. Gosto de pensar. Olha uma estatística bacana que o Danilo mandou pra gente. Quando o Brasil foi tri em 70, 24 anos depois, em 94, foi tetra. Eu já tinha visto isso aí. Quando a Itália foi tri em 82, 24 anos depois, ela foi tetra, em 2006. Em 1990, a Alemanha foi tricampeã. E em 2014, tá fazendo 24 anos da conquista alemã. Dá a impressão que foi o Zagallo que fez isso aí, né? Então, mas se eu não me engano... Bacana, né? Bacana a estatística. Se a Alemanha levar... 13 letras. Ela vai manter um ritual, né? Meu irmão. Bacana, tá parecendo o Zagallo, mano. 13 letras. Estatística legal. Brasil campeão, 13 letras. Mas estatísticas foram feitas pra ser quebradas, né? E quem sabe a Argentina não leva. Não, Deus essa que daí, esse não. provérbio aí eu não Deus conheço, não. Hoje eu voltando da Vila Matilde... voltando da Vila Matilde de carro, eu vi um argentino na rua... E eu tenho a bandeira do Brasil no capô do meu carro e não tirei, não vou tirar até sábado. E quando ele viu a bandeira, ele levantou 7 dedinhos assim pra mim, né? Aí você levantou Tomou de 7. Né, tomou de 7. Mas o placar foi 7-1 e aí eu mostrei o dedo pra ele, que é o gol do Brasil, né? E aí... Mostrou o dedo do meio. Não, mas imagina, mostrei nada. O resto fica pela imaginação do ouvinte. imaginação do ouvinte. O dedo que eu levantei pra ele. O dedinho do pé. O Lula levantaria que dedo? Tinha do Lula também, tinha Nemo do Lula também, né? Quando tava 5, né? Os caras já estavam mandando na internet. Poxa, não consigo nem contar o placar. Enfim, né? Brasileiro... Agora eu fico falando, eu acho que já falei isso aqui, né? Eu acho que de todos os jogadores da seleção brasileira, acho que o que ficou, infelizmente, que ficou mais manchado, na minha opinião, foi o Fernandinho. Ele está fora. Ele perdeu 2 bolas ali no meio de campo. Chupa vocês que queriam Fernandinho. 2 erros, né? Gravíssimo. Gravíssimo. Era Paulinho, Alex? Quem fudeu ele foi o Felipão. Era Paulinho, Alex? Desde o início. Paulinho podia não estar, mas não estava entregando a rapadura, não. Mas você secou tanto o Paulinho, velho, que o cara não jogou.
Não existe um E culpado. vocês secaram o Fernandinho. E vocês secaram ele de um jeito. Se eu sequei o Paulinho, O imagina Paulinho o que não vocês volta fizeram nem com o mais pro Fernandinho. clube dele, mano. Nem Imagina. mais pro Tottenham. Já era. Eu achei que ele vinha com o Paulinho. Vai ontem, voltar mas com anemia o Paulinho. O que vocês fizeram com o Fernandinho, então? O Márcio concorda que o Tite deve assumir a seleção. Um abraço pro Márcio. Esperamos ele aqui na segunda-feira. E Ô, agora- Urbano, eu queria lançar uma pergunta pro Urbano que tá nos ouvindo. Você acha que o Passarella seria um bom técnico do Brasil? Deus me livre. Você acha que o Passa 4? Tupanzinho? O Alex levantou um assunto aqui bacana pra gente debater. No Vanderlei intervalo. Luxemburgo. Os técnicos Van hoje, Deco. Alex, aparecem mais que os jogadores? Van É Deco? por isso que tá essa decadência no Brasil? Não, Os caras estão ganhando mais já. Que uma Estão pancada ganhando tão. mais, verdade, verdade. Uma pancada já estão Luxemburgo, ganhando. Tite, Muricy Se for e falar em Felipão tão ganhando salário... mais que jogadores. Se for falar em salário, os caras estão mais top que os jogadores, velho. Não, e tem mais técnico ganhando mais. Aquele que era do Abel Braga, ganhava 500 mil, acho que no Fluminense. Joel Santana no assumo por menos de 400, 500 mil também. Hiper valorizados os técnicos aqui, Os hein? técnicos são bam. Então, e é por isso... Por e isso aí- que eu vou virar técnico. E aí vem alguns de vocês, meus amigos de mesa, e dizem que técnico brasileiro não sai pra lá porque não vai Sai pra pra fora, lá, não vai sai pra pra fora lá. porque não vai para fora porque não quer, né, não tem preguiça de aprender e não vai pra fora porque não precisa. Não precisa, muita Porque grana, só né? esses maiores teriam lugares lá fora pra treinar Não, alguns. e eles Não, foram. não precisa no sentido de que não precisa financeiramente, você fala. Exatamente. Né? E eles não têm ambição, né? Não né? precisa, não tem brother. ambição como o Neymar tinha, por exemplo, de eu preciso jogar no Barcelona. Esses caras acho que não tem Então tava isso. dizendo, tava ouvindo Não, também. os caras já é velho. Tava ouvindo Os caras dizendo já que encheu o rabo de grana. O jogador hoje em dia não tem. O Pedrinho falou isso. Falou assim que o jogador hoje em dia ele não tem ambição de primeiro jogar no seu time de base, no seu time profissional e depois sonha com a seleção. A primeira coisa que ele sonha é ir pra fora. Eu quero jogar lá fora. O primeiro sonho dele é esse. O jogador, sim. A primeira meta. Ele quer estar no jogo do PlayStation, A né, primeira meta é lá fora. Depois se pensa na seleção brasileira. Ele quer jogar PlayStation com ele mesmo. Voltamos pra base. É. Pra base, pro planejamento. Voltamos pra isso. De volta à base de planejamento. Né? Por falar, E, bom, e a gente encerra assunto Bom. seleção brasileira. E agora Daqui a não pouco quero a mais gente falar volta sobre seleção. pra falar do jogo de sábado, né? Contra a Holanda. Sábado. Já vamos falar já? Bora. Falaremos. E aí, Douglas? Mas o que você tem primeiro pra falar sobre Argentina e Holanda? Né? Não falamos nada. Não, É relativo. eu tava tentando pular essa parte. Vamos falar sobre os hermanos, vai. Hermanos. Vamos falar sobre os irmãos. Ganharam, né, cara? Não, ganharam. Ganharam. Merecido, né, meu? Foi merecido, eu não assisti o jogo inteiro. Pra mim, Eu assisti, foi um jogo truncado. jogo Foi um jogo truncado. como eu esperava que seria o do Brasil. Tô errada, né? Entrou os dois com o cu na mão, mano. Entrou os dois se arroiando ali, poucos ataques, aquela diferença do Messi. Sem o Di Maria faz uma diferença. Os caras jogando bola, assisti alguns jogos da Alemanha, da O Argentina. Messi tem que fazer uma função que ele não tá muito afim de fazer, né? Que o Di Maria fazia pra ele. Agora um detalhe importante que eu ouvi muito, vários dos nossos amigos, né? Não colegas, porque a gente não é jornalista. Vários dos nossos amigos jornalistas, a semana inteira meteram um pau no Van Gaal, que ele, no último minuto, ele tirou o goleiro titular e colocou reserva. E toma o tango aí, ó, o tanguinho argentino aí. Prefiro a tanga. Messi melhor que Pelé. Messi melhor que Pelé. E aí? Jamais. Messi, Pelé, jamais. Começou a jogar bola nessa Copa, Enfim, né? Falando aí- em Pelé, o filho dele foi preso, né? Então, Só pra registrar. aí o Van Gaal tirou o goleiro titular e colocou o reserva. Ele foi lá, né? Pegou 2 pênaltis. E aí a imprensa caiu em cima. Falou que não. Como que ficava a cabeça do jogador depois? Que Aí não bababá, que colocou o bibibi. cara, Aí não porra, colocou o cara também. hoje. Goleiro... Tentou matar na Bundão. prorrogação. Técnico bundão. Se ele fez isso por causa da imprensa, ele foi bundão. O Mas os goleiro- caras já começaram desesperando, né, Goleiro velho? como 90% de todos os goleiros que a gente tem, que quer escolher canto, quer adivinhar canto. Não saiu na foto em vários gols, nos pênaltis. Deveria ter feito a mesma coisa, meu irmão. Também acho. O cara tava no banco? Eu pensei, Ele ficou vai no fazer, banco. ele vai fazer. Ai, que bundão. Mas aí ele colocou na prorrogação, ele fez a última substituição, né? E quis colocar o time pra mas ele frente. tinha que ter se planejado. Naquele momento, ele não foi pro pênalti com o goleiro, com o Cru lá, né? E Deu certo, cara. Deu certo. Mete de novo. Deu Vamos certo. ver, vamos. Né? Deu certo. Aí ficou com o goleiro agora Ficou titular. com o Cru nos pegando pênaltis, fogo. Não deu nada e aí? Na verdade, eu acho que ele teve. Eu acho que ele teve o sentimento Que ele ia de que ganhar. a Holanda poderia fazer um gol. Matar
na prorroga. Ele realmente, se você olhar o jogo, teve um certo momento no finalzinho do Que a segundo Holanda tempo. começou a dominar. E no comecinho do primeiro tempo da prorrogação, a Holanda tava mais Tava inteira. dominando, tava dominando. Só que aí no segundo tempo, a Argentina começou a atacar também. Pra você ver, Aí né? ele falou, devia ter colocado o goleiro. Puta merda, vai pros pênaltis Me essa fodi. porra. Um jogo desse deve ser cansativo, né? E outra coisa, só provou pro goleiro titular... É trampar que eu Só trampo, provou bicho. pro goleiro titular que 3 ele não horas de deveria treino. entrar no Ah, outro irmão. jogo. Que ele Se ficou tiver- meio invocado. se tiver trampando que ele no ficou jogo meio do Brasil. invocado, meio Mas chateado. agora a gente vai assistir as TVs aí, ver as matérias, e ninguém vai... Agora vão falar assim... não, eu acho que ele fez uma loucura no primeiro jogo. Mas já Eu que ele não fez acho. uma loucura no primeiro jogo, por que ele não fez agora? Agora os caras vêm se redimindo. Meu, o Eu cara não fez acho que ele porque... fez uma loucura, não, cara. eu Se o acho- cara- então, se esse- o cara é melhor no treino pra pegar pênalti, Vai pra retranca. Goleiro, Foque todo goleiro o- que não escolhe canto já é melhor. já é melhor. Todo goleiro que não quer adivinhar canto já é melhor. E vou te falar mais, eu acho que no último programa eu elogiei ele aqui. Eu falei isso daí, falei, meu, o cara foi você- corajoso. se você não Porque lembra, treina não. o cara, Eu lembro que você falou assim, não, ele acertou todos os cantos e tal. se E ele aí, treina o cara, e aí até o Urbano falou assim, não, Bica, ele espera o cara bater e vai no canto. que nem o Dida fazia. É. E pegava vários. Bica, Bicar. a seleção da Holanda colocou 22 jogadores pra jogar Pra essa Copa. jogar. Foi o que O mais único, alterou. o único que não entrou foi o goleiro número 2. Segundo goleiro, né? Terceiro goleiro. Terceiro Não, goleiro. segundo. O terceiro é o que foi pro O pênalti. terceiro que pegou pênalti É, o é mais terceiro. audacioso ainda. Agora É eu o gostei. terceiro. Só que foi bundão hoje, devia ter colocado o cara de novo. Eu pensei. Não, se ou for não, pros né? pênalti- Se for pensar em bundão, não. Ele pensei foi pra mesmo. cima na Se for pros prorrogação. nesse pênaltis, ponto, até a substituição. Agora devemos guardar as proporções. 2 jogadores que foi substituído foi por causa de lesão. Hoje no jogo. Ah, tá. Já tem tá mais tudo esse- capenga, tem já esse tudo de- fudido. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. 2 Então jogadores ele foram por lesão. poderia ter colocado o goleiro se os caras não Aí ele tivessem perdeu 2 por causa de fudido no meio lesão. do jogo. Talvez ele tivesse pensado do mesmo jeito, viu, Alex? Talvez ele não fosse bundão. É. Mas como ele teve todo esse Não, contratempo- eu não acho. Eu também acho que alguma foi por força maior. Agora... Que ele não tinha Que ele sentido tá arrependido mudar, né? agora, ele tá. Galera, lógico que tá. mas é o seguinte, e os Não vai dormir, não. E os Los Hermanos, nossos... Os caras A pararam gente de não falou tocar aí muito da já, Argentina, não, faz um né? tempo. Assim, os programas não vêm falando da Argentina, né? Os jornais de, Ganhou corpo agora, né? eu li que lá na Argentina Olé. os quatro jogadores de trás, os 2 laterais, os 2 zagueiros e o goleiro, eles foram pra seleção contra a população. A população não queria eles. A população inteira não queria eles. Então ele E levou hoje eles jogaram Felipe muito. Melo, Júlio Batista. O miolo de zaga da seleção argentina e o goleiro, né, que pegou os pênaltis. E a Argentina não perdeu nenhuma também, né? Não. Nem empatou nada, né? Teve pênalti já, só hoje, né? Só hoje. Só hoje, teve nem Só prorrogação a hoje. Argentina. Mas Tá invicta. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Levar o caneco no Brasil. A vai ser Alemanha, a Holanda... A Holanda, ela, no meu ponto de vista, ela tinha um time melhor. E ela não conseguiu se impor. A Alemanha, a Argentina foi fechada. Eu espero que a bola puna a Argentina na final. Eu espero. Mas nós eu queríamos também que o Brasil tivesse fechado Timão e também. puna. Então, mas a gente foi punido de qualquer jeito. Então. Mas nós fomos punidos, nós fomos massacrados. O nosso a jogo, gente tivesse- o nosso jogo atrapalhou o jogo da Holanda e da Argentina. Pô, assim, ó, agora dá pra entender porque que a Garoto patrocina o Brasil, né? O Brasil entende de chocolate, né? Que Essa foi bosta. mal, essa foi mal. Jesus amado. Meu, é o seguinte. Resumindo, não. Se chorei, eu se chorei. Se chorei, eu se chorei. O importante é a emoção e eu xinti. Se chorei, eu chorei. O importante é que eu fiz xixi. E nessa Chorei, Copa, se mano, chorei. que nessa Copa eu bebi, velho. É obrigação ganhar sábado da Holanda? Brasil? Não sei se vai ganhar, mas eu vou beber. Ah, eu não aguento mais, cara. Obrigação, Bica. Obrigação já foi pra... Já Não, foi eu pro acho Obrigação, Alex. até pra gente voltar no discurso da base lá, rapaziada, tem que sair Obrigação era o bem. Felipe pagar nossa Tem que aposta ganhar. hoje, não era? Também acho. Tá, faz 2 programas que ele tá devendo, mas enfim. Paga. Neymar vai jogar o próximo jogo. Já vai. E aí? 3 caixinhas. Vai jogar. Você já deve. Ele nem a final ele ia jogar, imagine. Isso aí, claro. Ô, Bica, se fosse a Argentina, Fudendo. eu acho que mudava muito o quadro. Mas quanto a Holanda, virou um jogo morno. Virou um jogo sem... Porque, meu irmão, terceiro e quarto, o que importa? O que muda, né? O que muda? Só não pode tomar 7 de Toma novo, né? torta. É, o que importa? Toma torta. Alex, daquele ataque Ô, da mano, Holanda mas e ali se pra tomar, Alex, mas e sete? se tomar 10? Ah, mas não vai tomar, né? Não vai Olha. tomar porque... Cinquinho.
Não vai tomar porque agora... Quem falou que ia tomar 7 da Alemanha? Então, fala pra mim, com quem que você acha que o Felipão entra pra jogar? Com todos os... Só vai jogar zagueiro e meio. volante. É. Vai ser assim, ó. Henrique, Dante, ó a defesa. Lateral direito é o Henrique. Aí no meio, Goleiro Jefferson. Thiago Silva, Davi Luiz. Goleiro lateral Jefferson. esquerdo, Goleiro Jefferson, Júlio César. Os 3. Lateral esquerdo vai ser o Dante. Aí vai jogar com o Fernandinho, Paulinho, Hernanes, Ramires. E o Bernard lá na frente. Lá. Só o Fred lá na frente. Nem para. Bernard, nem nada. Não vai colocar Bernard, nem Hulk, nem Fred, nem ninguém. Fred ele vai jogar. Fred Quem é vai. o Quer valer responsável quanto? pelas escolhas? Sou eu. Fred vai jogar. Que, Felipão? Não entendi. Entendi, Felipão. Quem é o responsável pelas escolhas? Sou eu. É você, eu É sei você. que é. Então o Fred vai jogar. Infelizmente. Vai né? jogar, Felipão? Quem é o responsável pelas escolhas? Sou eu. Vergonha. Sou eu. Se eu falo que o Fred vai jogar, vai jogar. Vocês acham que faltou humildade pro Felipão nas entrevistas depois? do jogo? Vergonha ali internacional. Não, eu acho- acho que ele não tinha nada o que fazer, Alex. Eu acho que ele não, tinha acho que que ele entrar foi- ali. Acho que ele foi humilde. Tanto que depois do jogo, a coletiva, eu achei até que ele ia ser mais agressivo. Ele só justificou que foi dele e não... Meu, depois, hoje, pós-jogo, mas pós-jogo ali naquela euforia de ter tomado 7-1, o cara falou, ó, tomei não sei quantos gols em tantos minutos, fui por 5-0, a gente foi pro tudo ou nada e tomamos mais 2 gols. Quase tomamos o 8º no finalzinho. Então, Humildade- guardado as devidas proporções, né, de que a Alemanha já tava segurando, mas o Brasil também tava se mandando com todo mundo. Segundo tempo foi 2-1, né? É. Então, se ele entrasse com esse time, talvez, no máximo uns 3-1. Ou, né? Ou a gente conseguir embaçar. É, Tomar 3-1. Hoje seria outra falação aqui, né? Outro esquema. Eu vi Ah, um não, cara mas quando falando- virou 5-0... Agora 7 não dá. Puta O que merda. não dá pra aceitar é o 7, cara. Não, eu já falo, não é nem isso. Virou 5-0. Virou 5-0. Falei, Ô, caraca, Bica. meu, nem o mais otimista da Terra. Vai acabar 10. É, vira Ô, assim que Bica. acaba 10. Falei, pronto, só falta querer tirar as travinhas no final. Quase acabou 10. O Brasil pode jogar mais. Pode jogar. O quê? O que que era? Melhor o quê? Como é que é? O que é, Chaves? Sido melhor eu vi o filme do Pelé. Ia ser melhor mesmo. Pelé, meu irmão. O melhor. O Brasil pode jogar. O Brasil e a Alemanha pode jogar mais 10 vezes, uma seguidinha da outra. Nunca vai mais acontecer esse resultado. Espero que não. Sabe de nada, inocente. Tomara que a gente não esteja vivo. Tomare, porque essa foi dureza. Foi, essa foi. Nossa, Foi 5-0. dolorida, cara. Ninguém entendia. Foi dolorida. Eu não... Nossa, foi até dormir mais cedo. Senhor Felipão, vou te mandar uma mensagem que eu sei que o senhor tá ouvindo o Sobrando na Seleção, com todo respeito à sua pessoa. O senhor devia pedir as contas, o senhor devia pedir pra ir embora. O senhor devia ter a hombridade, a honestidade de pegar o seu chapéuzinho e pendurar. A seleção brasileira não precisa do senhor Luiz Felipe Scolari. É, eu acho que ele O deveria. senhor não me Todos estes anos representa. Nessa indústria vital. Esta é a primeira vez que isso me acontece. O senhor não me representa. Sim, primeira vez, né? Continua com esse time aí, senhor Felipão. Você vai ver se vai ser a primeira vez. E É, o... ó, Brica, eu só acho que o Felipão, a única coisa que ele falhou na entrevista dele é que ele não disse, ele não assumiu que ele entrou com o time errado. Ele assumiu a cagada, né? Não, ele falou assim, olha o que ele diz na entrevista. Esse time vinha treinando, o Bernard vinha treinando, e... O que é que estão olhando pra mim? Quieto, mano. Ele tava passando isso aí no Bugoga, mano. Não, eu tava tirando... Catota do nariz. Tirando carne do dente com isso aí, mano. Credo, você é louco. Ô, Bica, ele falou que o Bernard vinha treinando, que a seleção treinou, que a seleção tava treinada. E que esse tipo de formação que foi contra a Alemanha... Era pra enganar os jornalistas. Tava treinado. E mentira. Nós vimos uma seleção totalmente perdida dentro de campo. Perdida, né? irmão. Perdi, tava eu assistindo que o jogo. Repito, tava... eu não sabia. O substituto direto do Davi Luiz, do Thiago Silva, não era o Dante. Era o Henrique. E ele foi com o Dante. Ele foi com o nome, né? Muita gente tá dizendo que tava pensa a defesa. Talvez sim. Outra coisa, todos nós estávamos falando aqui... Que defesa. Que defesa, né? Todos nós estávamos falando aqui que nós deveríamos ocupar o meio de campo. Ele colocou substituto direto do Neymar, que seria o Bernard, só que ele esqueceu que, nossa, nós tínhamos um Fred lá na frente, horrível, que não tava fazendo nada.
Um Hulk que tem. Ah, vá, sério. Um Hulk que tentava, sabe, fazer Tava alguma ficar coisa. nervoso E não conseguia. Enfim, tava evidente que nós deveríamos ter entrado com mais volantes, Olha, com o zagueiro certo. sabe o nome do Hulk, velho? O nome do Hulk, de Deve verdade? ser um nome estranhaço, né? É, o nome Alguém da- sabe o nome do Hulk? Bruce. Não. David Banner. Nome do Hulk. Faça a mim É Bruce. Procura aí que vocês vão ver. O nome dele é zoado. O nome é bonito, pô. Olha, essa Copa ela não acabou ainda, né? Mas para os brasileiros ela acabou. Porque independente do resultado de sábado, a vergonha alheia internacional que eu estou sentindo, nada vai mudar. Mesmo que ganhe de 7 da Holanda, pra mim não mudou nada. Não, se é de 7 da Holanda, tá boneco. Tem um texto aqui que tá rolando 7 na gols internet. do Fred? Que eu acho que ele não vem nem com uma crítica muito pesada. Ele vem com uma reflexão pro povo brasileiro que eu gostaria de ler, se vocês me permitissem. Né? Não permito, não. Você é que manda, Bica. A gente vai passar o Giva horário Nildo. um pouquinho, mas é o seguinte. É o Giva. O texto fala o seguinte: isso representa mais que um simples jogo. Representa a vitória da competência sobre a malandragem. Serve de exemplo para gerações de crianças que saberão que para vencer na vida tem que ralar, treinar e estudar. Acabar com essa história de jeitinho malandro do brasileiro que ganha jogo com seu gingado, ganha dinheiro sem ser suado e vira presidente sem ter estudado. O grande legado desta Copa é o exemplo para gerações do futuro. Que um país é feito por uma população honesta, trabalhadora e não por uma população transformada em parasita por um governo que nos ensina a receber o alimento na boca e não a lutar para obtê-lo. A Alemanha ganha com maestria e merecimento, que nos sirva de lição. Pátria amada Brasil tem que ser amada todos os dias, no trabalho, no nosso estudo, na nossa honestidade. Amar a pátria em um jogo de futebol e no outro dia roubar o país no ato de corrupção, seja ele qual for, furando uma fila, sonegando imposto, matando, roubando, que amor à pátria é este? Já chega, o Brasil cansou de ser traído por seu próprio povo. Que sirva de lição para que nos agigantemos, para construirmos um país melhor. Educar nossos filhos para uma geração de vergonha. Uma verdadeira nação que se orgulha de seu povo e não só de seu futebol. É isso aí. É isso aí, galera. Eu acho que serve de reflexão. Concordo com quase tudo que ele escreveu aqui. E que sirva de lição. Não a derrota, né? Não o 7-1, mas tudo que foi comentado antes, durante e depois da Copa. Né? Que deixa alguma lição, pelo menos, que ela deixe de legado. Ainda bem que não era meu Corinthians. Exatamente. Manda um abraço pro Giva. Abraço pra alguém? Sim, A o gente nome do Hulk é Givanildo. Givanildo. É o Giva, irmão. Bom, eu tenho um cunhado, eu tenho um cunhado que chama Givanildo? Manuel Jacome. Boa. Boa, né? Boa, top. Vou começar pra encabeçar a fila. De abraço? Abraço, beijo. Hoje eu vou mandar um beijo pra primeira dama, Vanessa Soares. Beijo. Hoje tem. Fica com Deus. Aprontou. Boa, manda o seu, Douglas. Quero mandar um abraço de novo pra um brother meu, Guilherme Oliveira. Gui. Um abraço, Gui. É brother, hein? E você, Felipe? Eu gostaria de mandar um abraço, um beijo para todos os ouvintes que estão nos ouvindo e todos os sobrei que estão sobrando. Eu queria dizer que, na minha opinião, o futebol ele não deve ser comparado com nada além do que um lazer, um esporte, um entretenimento para a população. Então não vamos usar da derrota brasileira de 7-1 para ficar agora levantando questões sociais, políticas, enfim, todas essas coisas. É um lazer. É um jogo de perde e ganha, nós perdemos feio, e é isso aí, mano. A vida continua, né? Como sempre, né? Como tudo na nossa vida, é assim mesmo. Galera, sobrei. Eu queria mandar um abraço também para os nossos ouvintes, para minha família, para o meu amigo Guima, que está prestigiando. E diferentemente do Felipe, dizer que uma Copa do Mundo não pode ser considerado só o futebol e não só o lazer, né? Foi investido muito dinheiro, foi investido muito trabalho e que essa derrota e tudo que aconteceu nessa Copa do Mundo, como um acidente em BH, né, que foi feito às pressas só para mostrar alguma coisa para essa Copa, que matou o pai de família, sirva de lição, que as pessoas sejam punidas por toda essa incompetência. Um abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira. Mas a culpa não é da Copa. Fala aí, galera, sobreinaseleção.com.br. Entra aí, o site tá da hora, tamo junto, valeu.